Muito bem, então boa tarde a todos, bem-vindos. Esta é a quarta sessão deste ciclo de 6 webinários dedicado sobre iniciação à observação de aves. Eu apresento aqui novamente o plano de sessões. Para quem não assistiu, ou só para recordar, a primeira sessão nós falámos dos aspectos básicos do que é a observação de aves, para que serve e qual é o material necessário, e falamos que se pode começar a ver aves ao pé de casa, mesmo dentro das vilas e das cidades. Há muitas aves que frequentam os meios urbanos e os jardins, e é por aí que nós podemos começar, que até são aves que tipicamente são bastante confiantes e permitem uma boa observação. Na segunda sessão fomos falar mais em detalhe das aves que frequentam terrenos abertos, inclui zonas agrícolas, campos lavrados ou cultivados, mas também outros tipos de terrenos abertos que podem não ser cultivados, podem ser pousios ou terrenos incultos, portanto aves que se vêem em zonas abertas, planas, a grande distância. Na segunda parte falamos da identificação das aves de rapina diurnas, portanto águias, falcões, milhafres, tartaranhões e afins. Na terceira sessão, que foi no início de abril, falámos do meio florestal, falámos dos vários tipos de bosques que existem e demos alguns exemplos das aves que podemos encontrar nestes meios, das chamadas aves florestais. E na segunda parte, debruçámos sobre as aves de rapina noturnas, ou seja, mochos, corujas e bufos. Hoje é a quarta sessão e hoje vamos falar de um grupo muito importante que são as aves aquáticas. Isto será a primeira parte. Depois, na segunda parte, vamos falar de outras aves que, embora não pertençam à nossa fauna selvagem, também aparecem por aí à solta, e que são as domésticas, as exóticas e as fugas de cativeiro. E para quem quer aprender a observação de aves, também é importante ter noção que existem estas aves por aí, e é importante termos a noção para fazermos a correta identificação e para não as confundirmos com as nossas aves selvagens. Na quinta sessão, que será de hoje a 2 semanas, vamos falar da identificação auditiva, que é um bom complemento à identificação visual, e vamos falar do calendário de observação, ou seja, vamos falar do que é que podemos esperar ver em cada mês. E finalmente, na sexta sessão, eu vou dar algumas dicas sobre como escolher os melhores locais para fazer a observação, no fundo, como é que pomos em prática toda esta aprendizagem, onde é que nós vamos. Vamos falar um pouco de raridades e vou indicar alguns recursos online, ou seja, alguns sites, algumas páginas da internet onde é possível encontrar informação complementar. Isto será então na sexta sessão, que é no dia 28 de maio. Recordo aqui o horário das sessões, para quem não tenha essa informação. Estes webinários demoram 2 horas, mas têm uma meia hora de intervalo. Portanto, a primeira parte dura das 17 às 18. No final da primeira parte podem colocar questões, entretanto podem sempre ir colocando no chat, mas elas serão respondidas no final da primeira parte. Haverá então um pequeno espaço para a colocação de questões. Depois segue-se um intervalo até às 18h30 e a segunda parte será das 18h30 às 19h30 e após a segunda parte haverá novamente a oportunidade para colocarem as vossas questões. Ora bem, então a sessão de hoje, que é a quarta, como eu disse, vai-se debruçar na primeira parte sobre as aves aquáticas, na segunda parte sobre as aves domésticas, as exóticas e as fugas de cativeiro. Então vamos falar um pouco de aves aquáticas. As aves aquáticas são um grupo muito vasto, e como o nome sugere, são aves que estão ligadas ao meio aquático. Portanto, são aves que dependem da proximidade ao meio aquático para o seu dia-a-dia, para se alimentarem, para sobreviverem e até para nidificarem. Portanto, podemos dividir grosseiramente as aves em 2 grupos, que são as aves terrestres e as aves aquáticas. As aves terrestres incluem as urbanas, as florestais, as dos terrenos abertos e agrícolas, de que já falámos, inclui também as aves de montanha e mais um ou outro nicho, mas essencialmente o que falámos até aqui foi das aves terrestres. As aves aquáticas então são aquelas que estão ligadas ao meio aquático. Ora, o meio aquático, antes de falar das aves propriamente ditas, vamos entender o que é isto do meio aquático, porque o meio aquático são zonas com água, mas há muitos tipos de zonas com água. E quando nós queremos fazer a observação de aves, tal como quando eu falei no caso, por exemplo, das aves florestais, eu falei das diferenças entre os tipos de bosques, os pinhais, os sobreirais, as matas ribeirinhas, os eucaliptais, os carvalhais, por aí fora. Portanto, há diferentes tipos de bosques e cada tipo de bosques tem o seu conjunto de espécies. No meio aquático é a mesma coisa. Há muito tipo de zonas aquáticas, elas não são todas iguais, nem nada que se pareça,
e é importante nós termos uma noção das diferenças, porque isso também nos vai ajudar a fazer as melhores escolhas em termos dos locais de observação. Antes de mais, convém termos noção que os locais aquáticos, portanto, os locais com água, se distinguem pelo seu grau de salinidade. E isto também tem implicações relativamente às aves que nós lá podemos encontrar. Antes de mais, temos os locais com água doce, que é a água que encontramos, por exemplo, nos rios e nos lagos e nas albufeiras. Depois temos a chamada água salobra. A água salobra tem um grau de salinidade intermédio entre a água doce e a água salgada. É uma mistura, é o que encontramos normalmente nos estuários e nas lagoas costeiras. Porquê? Porque há uma mistura da água que entra vinda do mar e da água que vem do interior através dos rios e dos ribeiros. Portanto, a água salobra tem um grau de salinidade intermédio. E depois temos a água salgada propriamente dita, que é aquela que se encontra no mar e junto às praias e nas fozes dos rios. Portanto, grosso modo, nós podemos distinguir entre água doce, água salobra e água salgada. Há espécies que só frequentam zonas de água doce, há espécies que só frequentam zonas de água salobra ou zonas de água salgada, e há espécies que são mais ecléticas e frequentam qualquer zona com água. Portanto, há espécies mais generalistas e outras mais especialistas. Este é sempre um aspecto a termos em conta. Como é evidente e é do conhecimento geral, as zonas de água salgada e salobra só existem junto à orla costeira. Portanto, os locais com água no interior são todos de água doce. Na orla costeira são de água com um grau de salinidade variável dependendo da exposição que tem à água do mar. Bom, que tipo de habitats aquáticos é que nós podemos encontrar concretamente no nosso país? Como eu disse há pouco, há imensos tipos de locais que têm água e nós devemos aprender a distingui-los. Temos desde logo as lagoas, e o termo lagoas em Portugal, porque isto depois depende dos países, mas em Portugal o termo lagoas aplica-se a dois tipos de sítios. Por um lado, às chamadas lagoas costeiras, que são aquelas lagoas que estão junto ao mar e que às vezes até têm uma abertura para o mar. É o caso, por exemplo, da Lagoa de Óbidos, ou da Lagoa de Santo André, ou da Lagoa dos Salgados, entre outras. Mas também é usado o termo lagoas para lagoas de montanha, como as que existem, por exemplo, na Serra da Estrela, lagoas naturais. Em inglês é um bocadinho diferente, porque existe o termo lagoon. O termo lagoon é usado apenas para lagoas costeiras, que já são lagoas muito próximas do mar e que têm um certo grau de salinidade. As águas interiores, os lagos de montanha, são chamados lakes e não lagoon. Mas em português o termo lagoas é usado, portanto, quer para lagoas costeiras, quer para estes lagos de montanha. Depois temos os paúis. Os paúis são zonas... têm algumas semelhanças com lagos, são zonas de acumulação de água, só que normalmente são muito pouco profundos e têm uma grande quantidade de vegetação emergente. Paúis são também uma espécie de pântanos. Portanto, são zonas com água e muita vegetação densa, tipicamente em zonas interiores. Depois temos as albufeiras. As albufeiras são massas de água que foram formadas artificialmente devido à construção de barragens ou açudes. Ou seja, há um curso de água, pode ser um rio ou uma ribeira, é feita uma construção que pode ser em cimento ou pode ser um muro de pedra ou pode ser simplesmente terra, um dique. Há vários tipos de estruturas e que serve para segurar a água. Forma-se ali uma represa e em resultado disso há ali uma acumulação de água que forma uma albufeira de dimensão variável. E essas albufeiras também atraem aves aquáticas. Depois as estações de tratamento, abreviadamente designadas por hectares, que significa Estação de Tratamento de Águas Residuais, são zonas para tratar os efluentes urbanos. As estações de tratamento, apesar de muitas vezes serem águas com um grau variável de contaminação, curiosamente também atraem aves aquáticas e às vezes são locais muito interessantes. Têm algumas restrições de acesso, nem sempre é possível entrar, mas são sítios também com interesse para alguns grupos de aves. Depois os campos de golfe, porque os campos de golfe tipicamente têm lá alguns lagos com vegetação e também há algumas aves que gostam desses locais e com a curiosidade que estão também habituados à presença de pessoas e, portanto, às vezes até se deixam ver bem. Um dos problemas dos campos de golfe é que normalmente há restrições de acesso. Portanto, quem não for jogador de golfe não pode lá entrar, ou é difícil obter autorização. Mas às vezes é possível ver algumas coisas a partir do exterior. Depois temos os lagos urbanos. Eu já falei disso na primeira sessão quando falei de aves urbanas, mas aqui volto ao tema por causa especificamente das aves aquáticas.
Nas maiores cidades, tipicamente, há jardins, parques e jardins de dimensão variável, e é frequente haver lá lagos que estão ali, sobretudo com fins ornamentais, mas que também atraem aves selvagens. Depois temos os cursos de água, propriamente ditos, que são os rios e as ribeiras. Todos estes locais que eu falei até aqui são de água doce, embora as lagoas, dependendo da ligação que tenham à água do mar, já podem ser de água salobra. Os que seguem são todos de água doce. Depois temos os estuários. Os estuários são a zona de contacto dos rios com o mar. Portanto, quando um rio se aproxima do mar, forma uma zona que tipicamente até pode ser mais aberta do que o curso do rio, e é uma zona que está muito sujeita à influência das marés, portanto há uma entrada e saída de água periodicamente ao longo do dia, e isso faz aumentar o grau de salinidade, e tem também zonas, devido à subida e descida das águas com a maré, tem zonas que cobrem e descobrem com a maré, e essas zonas são muito interessantes para observar aves. Portanto, os estuários, que são zonas de água salobra. Adjacentes aos estuários, em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos temos salinas. As salinas são locais de produção de sal, em que se permite a entrada de água dos estuários e, portanto, durante a maré permite-se a entrada de água, e depois há uns tanques de evaporação e no final da evaporação é recolhido o sal. As salinas são muito interessantes também para ver aves. Depois temos os portos de pesca. Os portos de pesca, que muitas vezes servem precisamente para os barcos descarregarem o pescado, e há muitas aves, particularmente gaivotas, que se interessam por esses locais precisamente devido à existência de restos de peixe. Depois temos as praias, isto entrando já na aproximação do mar, temos as praias, que são o último ponto de contacto da terra com o mar, e por fim temos o mar aberto. Portanto, estes são os principais tipos, haverá outros, mas são menos relevantes. Estes são os principais tipos de habitats aquáticos que nós podemos encontrar no nosso país. E para vermos uma maior diversidade de espécies, é interessante nós visitarmos estes diferentes tipos de locais, desde que eles existam na região. Nem todos os locais estão representados no país todo. Mas, de uma forma geral, esta diversidade de habitats também acaba por se traduzir numa maior diversidade de espécies. Reparem que alguns destes locais são totalmente artificiais, é o caso das albufeiras, das estações de tratamento, dos campos de golfe e dos lagos urbanos, e até das salinas. Portanto, não são ambientes naturais, são ambientes resultantes de intervenções no meio ambiente. Só que as aves também têm uma capacidade de adaptação e, portanto, elas conseguem ocupar esses locais. Vamos ver aqui algumas imagens e eu vou também dar algumas dicas de como é que nós, de toda esta panóplia de locais que existem destes habitats, há uns que são melhores, há outros que são piores. Mesmo dentro das albufeiras, há umas que têm muitas aves, há outras que não têm aves absolutamente nenhumas. A mesma coisa para as estações de tratamento, para as praias e para os ribeiros. Como é que nós escolhemos locais para observar aves aquáticas? É claro que isto vai um bocado da experiência, e nós com a experiência vamos aprendendo a reconhecer os locais onde há mais aves. Mas há alguns aspectos a ter em conta que nos ajudam a selecionar os melhores locais. Primeiro, isto é uma regra que se aplica a quase todos. Águas pouco profundas. A maioria das aves aquáticas gosta de águas pouco profundas. Porquê? Porque não mergulham. Há algumas que mergulham, mas a maioria não mergulha. Como não mergulha, elas gostam de se alimentar em zonas onde possam andar com os pés dentro d'água, mas onde consigam chegar com o bico ao solo, ao fundo. Ou então podem mergulhar a cabeça dentro d'água ou dar um pequeno mergulho, mas para chegar à vegetação que está no fundo, no leito. E, portanto, águas pouco. Por isso é que os paúis, por exemplo, ou as lagoas costeiras são muito boas, mas certas albufeiras em vales muito cavados não têm aves, porque são albufeiras muito profundas. Portanto, quanto menos profunda for a água, tipicamente mais interessante é para as aves aquáticas. Outro aspecto, queremos margens pouco inclinadas, pouco declivosas, portanto, muito espraiadas. Porquê? Porque há muitas aves que não andam, na verdade, no plano d'água, andam ao longo das margens, e as margens suaves permitem que elas andem ali à procura de alimento. Há margens muito declivosas, que muitas vezes são de rocha ou de taludes, não têm grandes condições de alimentação. Portanto, águas pouco profundas e margens suaves. Outra coisa que valoriza muitos locais é a existência de vegetação emergente. Estamos a falar, por exemplo, desta cortina de vegetação que vemos aqui na imagem, que é uma cortina de um tipo de herbácea que cresce na água, que se chama caniço, e as formações de caniço chamam-se caniçais. Estas zonas de vegetação emergente são muito interessantes para as aves porque servem de local de refúgio, quando elas se querem esconder, e servem de local de nidificação, porque há muitas aves que constroem os seus ninhos no meio desta vegetação emergente. Portanto,
queremos locais com água e com bastante vegetação. Depois, para muitas espécies é importante haver poisos, porque há algumas que praticam caça à espera ou então estão simplesmente a descansar, mas querem poder poisar fora d'água. E então ter, por exemplo, postes que saem da água ou troncos velhos que lá estão, ou às vezes até podem ser poisos artificiais, como por exemplo uma vedação que está parcialmente construída dentro d'água, ali a vedar, por exemplo, um tanque ou qualquer coisa. Ter poisos também é normalmente algo que se torna interessante em termos de observação. Depois convém que sejam locais não muito poluídos. É claro que eu há pouco falei das hectares, que têm um grau de poluição variável, que são águas semitratadas. As aves aquáticas não frequentam só locais de águas puras e cristalinas. Elas toleram algum tipo de poluição, mas não todos os tipos. Agora, claro que zonas à saída de fábricas com muitos efluentes tipicamente não são tão interessantes. Portanto, normalmente locais pouco contaminados são mais interessantes. E no caso dos estuários, é interessante procurar aqueles sítios onde haja zonas de vasa, que são aqueles lodos que ficam cobertos pela maré cheia, mas que ficam expostos durante a baixa-mar. E, portanto, no caso dos estuários, nós queremos zonas onde haja vasa. Vasa pode ser lodo ou pode ser já zonas mais arenosas, mas que fiquem expostas pela maré baixa. Porque essas zonas que descobrem na maré têm lá muitos invertebrados e há muitas aves aquáticas que vão lá durante a maré baixa para procurar esses invertebrados. Portanto, isto são alguns critérios para nós selecionarmos locais interessantes. Vou recapitular: águas pouco profundas, quanto menos profundas melhor, margens suaves, pouco declivosas, presença de vegetação emergente nas margens ou no meio, que tenham poisos, pouco poluídos e, no caso dos estuários, que haja vasa exposta pela maré. Vamos ver aqui alguns exemplos destes habitats que eu estava a falar para ilustrar melhor a que é que correspondem estes vários locais. Desde logo temos o caso dos lagos urbanos, que eu acabei de falar. Esta imagem é do Parque da Cidade do Porto, que tem 3 ou 4 lagos, e estes lagos já têm uma dimensão considerável. São lagos ornamentais, decorativos, como eu falei, que são feitos ali para embelezar e dar algum valor estético ao parque, mas como tem vegetação emergente à volta, como se pode ver aqui, isto depois atrai espécies como mergulhões, galinhas d'água e garças, etc., que apreciam este tipo de locais com alguma vegetação e são lagos pouco profundos. Os lagos urbanos têm a vantagem, lá está, como eu referi há pouco, nas localidades as aves estão habituadas à presença de pessoas, não são perseguidas e, portanto, há uma tolerância à aproximação de pessoas que não existe fora das localidades. E, portanto, os lagos urbanos são um bom local para nós procurarmos aves aquáticas, quando existem, obviamente. Depois, os paúis, que eu estava a falar há pouco, são locais de água doce, normalmente em zonas de várzea, portanto, zonas relativamente planas, onde acaba por haver uma acumulação de água, resultante da precipitação e de haver ali valas ou ribeiros que lá vão dar, e que são zonas bastante planas, extensas e cobertas de vegetação, não apenas nas margens, mas numa grande parte da sua extensão. Como podem ver aqui, isto é tudo uma enorme mancha de caniçal. Isto é um paúl, um dos 3 paúis que existe no Baixo Mondego, é o paúl da Quinta do Taipal, ou simplesmente paúl do Taipal, no concelho de Montemoro Velho. É um local muito interessante para observar aves. É claro que este tipo de local, pela sua natureza, não tem caminhos no meio e a vegetação é extremamente densa, são locais muito difíceis de penetrar para o interior, não há acessos, portanto nós normalmente só conseguimos observar a partir do exterior. No caso concreto do paúl do Taipal, sei que até existe 1 ou 2 torres de observação junto à Estrada Nacional. Há outros paúis que não têm infraestruturas, mas neste tipo de habitat é necessário haver algumas infraestruturas que sirvam de apoio à observação. No paúl do Bequilô, por exemplo, que fica na Golgã, também há lá 2 observatórios, 1 ou 2, que também permitem observar, porque caso contrário é quase impossível nós vermos alguma coisa aqui para dentro. Depois temos os rios. Os rios, neste caso é o Rio Guadiana, junto à Vila de Mértola, no Alentejo. Os rios não têm tantas aves como, por exemplo, os estuários ou as lagoas, porque não há tantas aves que apreciem a água corrente e, além disso, as margens, como podem ver aqui, são um bocado declivosas e, portanto, não são tão práticas para aves em alimentação. Mas o facto de ter margens declivosas exclui algumas espécies, mas há outras que aqui aparecem. Num sítio como este, nós podemos sempre ver alguma garça, algum corvo marinho ou alguma limícola que vai aqui passar, ou patos reais, por exemplo, só para dar alguns exemplos. Portanto, dependendo das características do rio, da profundidade e das margens, eles podem ter algumas espécies. Agora, não havendo outro tipo de locais, imaginem, para quem está aqui na zona de Mértola,
pois este é sempre um local para procurar aves aquáticas, porque alguma coisa aparece sempre. Depois temos ribeiras. Isto é uma ribeira no Algarve, que é a Ribeira da Fopana, que é um afluente do Guadiana. Aqui podem ver que o caudal não é muito elevado, porque isto foi numa altura bastante seca. Tem aqui pequenas ilhotas de cascalhos postas, as margens também não são muito íngremes, tem vegetação ao longo da ribeira. Como isto é uma região muito árida do país, os cursos de água normalmente atraem até passariformes que não são aquáticos, mas que procuram ali a água para beber ou que gostam de ambientes um bocadinho mais úmidos. E ao longo da ribeira aparecem sempre limícolas, guarda-rios, patos. Portanto, em qualquer zona do país, onde haja zonas com água, vale sempre a pena nós espreitarmos, porque existe hipótese de ver algumas espécies que não vemos, por exemplo, aqui no meio dos montes. Depois as albufeiras, como eu estava a falar. As albufeiras são represas, portanto, são reservatórios que resultam da construção de uma barragem ou de um açude. Neste caso é a Albufeira de Póvoa e Meadas, que fica perto de Castelo de Vide. É uma albufeira com cerca de uns 5 km de comprimento. Não é das mais ricas, porque ela é bastante pedregosa e as margens não são as mais favoráveis para a alimentação. Atrai sempre alguns patos e alguns mergulhões. Há outras albufeiras que têm mais bichos. Atenção que eu falei obviamente da questão das margens e da vegetação, mas isto são aspectos, vamos dizer assim, morfológicos da geometria do local. Porque depois há outros aspectos que não é tão fácil nós identificarmos, que têm a ver com os recursos alimentares que lá existem. As aves têm uma capacidade extraordinária para descobrir sítios que sejam ricos em alimento. E, portanto, nós podemos ter duas albufeiras exatamente iguais, mas uma tem mais alimento que outra e as aves vão para aquela que tem mais alimento. Portanto, nós também, observando os locais, vemos onde é que há maior concentração de aves. Aqui um outro exemplo de um açude. Um açude normalmente é o nome que se dá quando é uma barragem construída assim em terra, mais pequena, em vez de ser um pardão de cimento, é aqui, o pardão que está aqui é só assim uma construção em terra. Isto é um açude perto de Mértola. Estes pontos brancos que aqui estão são cisnes, mas isto não são cisnes realmente selvagens, porque isto foram introduzidos no local pelo proprietário, só que estes bichos andam sempre aqui. Só que depois vemos aqui uns pontinhos mais escuros que são patos e galeirões, e esses sim são totalmente selvagens e vêm frequentar aqui o açude. Reparem que este açude tem margens relativamente pouco declivosas e, portanto, isto acaba sempre por atrair alguns bichos. E no Alentejo, eu li aqui há tempos que há cerca de 3.000 açudes de todos os tamanhos, inclui as charcas mais pequenas. Portanto, há charcas de todos os tamanhos e feitios, algumas estão em terrenos privados, não dá para entrar, outros são visitáveis, mas há imensos pontos de água no interior, resultantes da construção de barragens e açudes, e alguns são muito interessantes para aves aquáticas. Depois os campos de golfe, como eu já falei, isto é o que é o Golfo dos Salgados, perto da Albufeira, e os campos de golfe muitas vezes, nem todos, mas muitas vezes têm assim uns lagos com, até às vezes vai aparecendo manchas de caniço. Eu acho que quando o golfe é feito, o lago é feito sem vegetação, mas depois as sementes que vão chegando com o vento, etc., de caniço e de outras herbáceas, rapidamente vão colonizando e ao fim de algum tempo os lagos ganham ali uma componente vegetal que não estava lá no início, que acaba por atrair mais aves. Portanto, os campos de golfe, embora tenham algumas restrições de acesso, às vezes dá para ver do exterior e também atraem bastantes aves aquáticas. Aqui o exemplo de uma lagoa costeira, isto é a Lagoa dos Salgados, também no Algarve. É uma lagoa com cerca de 2 ou 3 quilómetros, tem muita vegetação emergente, como se pode ver aqui, mais uma vez caniçal. Estas zonas que têm caniçal atraem sempre imensas aves. Esta lagoa tem um passadiço que vai do lado do mar, junto à duna, e isso permite até fazer a observação na lagoa a partir, como o passadiço é um bocadinho elevado, tem uns 2 metros de altura, é possível, aliás, esta fotografia foi tirada a partir do passadiço, portanto podem ver que eu estou um bocadinho acima do plano d'água e isto permite observar as aves que estão na lagoa. Acaba por ser conveniente. Não é que o passadiço tenha sido feito por causa da observação de aves, foi feito para as pessoas não andarem a pisar as dunas, mas dá-se aqui a feliz coincidência do passadiço seguir pela orla da lagoa e, portanto, isso permite fazer observação. Aliás, vemos aqui umas pintinhas pretas que aqui estão, que provavelmente são patos ou galeirões, que estão aqui na lagoa. Isto é então um exemplo de uma lagoa costeira. São lagoas que muitas vezes já têm abertura para o mar, como eu disse, e, portanto, já podem ter água com algum grau de salinidade. Depois, 2 exemplos de estuários. Estuários, como eu disse, são zonas onde os rios desaguam no mar. Neste caso é o estuário do Minho, fica no Alto Minho, em Caminha,
Caminha, que é esta localidade que está aqui à esquerda, à direita já temos a Galiza, porque o rio Minho forma a fronteira. Neste caso, esta fotografia foi tirada na maré cheia, o rio passa mesmo em frente à marginal de Caminha, foi tirado na maré cheia, e quando é maré cheia as zonas de vaza estão debaixo d'água, as aves não se conseguem alimentar e elas vão para aquilo que se chama os refúgios de maré alta, que quando há salinas, normalmente são as salinas. No caso do estuário do Minho não há salinas, elas refugiam-se aqui nos ilhotes de Sapal, normalmente estão escondidas. É mais fácil vê-las na maré baixa do que na maré cheia. Aqui um outro exemplo de estuário, este é no Algarve, é a Ria de Alvor, perto de Portimão. Aqui podemos ver também a zona do estuário, aqui umas ilhas de Sapal com zonas de areia expostas. Normalmente nos estuários as zonas que estão mais perto da embocadura são mais arenosas. As zonas que estão mais para o interior são mais vasosas, portanto têm mais lodo. Há um mix de lodo e de areia em que aumenta a proporção de areia à medida que nos aproximamos da embocadura. Isto também tem implicações nas espécies que nós observamos, porque certas espécies, como por exemplo os ostraceiros ou os pilritos das praias, gostam mais de zonas arenosas. Outras espécies, como as tarambolas cinzentas ou como os borrelhos grandes de coleira ou os pilritos comuns, gostam mais de zonas vasosas. Portanto, dependendo da zona do estuário em que nos encontramos, nós vamos olhando assim para o substrato e podemos visitar zonas de substrato arenoso e zonas de substrato vasoso que vamos encontrar espécies diferentes. Portanto, isto são apenas umas indicações para nós aprendermos a explorar este género de locais. É olharmos também para o substrato para vermos sítios diferentes, porque as espécies escolhem os seus sítios consoante o tipo de solo que há, porque isso também tem implicações no tipo de alimento que elas encontram. Depois as salinas, como eu estava a falar, as salinas são locais de produção de sal, têm uns tanques de água muito pouco profundos. Neste caso são as salinas também chamadas Marinhas da Garganta, perto de Faro, no Algarve. As salinas são locais que são usados por muitas aves como refúgio de maré cheia, porque as salinas estão isoladas do estuário e, portanto, não estão sujeitas ao ritmo das marés. São sítios muito interessantes. Há salinas no Algarve, em muitos sítios, sobretudo no Sotavento. Há salinas no estuário do Sado, no estuário do Tejo, no estuário do Mondego e na Ria de Aveiro. São os principais. Muitas salinas em Portugal, entretanto, foram abandonadas, deixaram de ser usadas para a produção de sal, algumas foram convertidas em aquaculturas para a produção de camarinha, por exemplo, ou até de peixe. Nesses casos, depois os tanques têm águas de maior profundidade e não são tão interessantes. Mas ainda há muitas salinas em atividade e as aves depois, umas ficam aqui a repousar nestes cômoros, que são estas divisórias que separam as salinas, outras vão-se mesmo alimentar dentro dos tanques. Portanto, algumas repousam durante a maré cheia, outras vêm para as salinas alimentar-se e tentar encontrar algum alimento. E depois há algumas aves que passam a vida nas salinas e não vão para a parte do estuário, que é o caso, por exemplo, dos pernilongos. Preferem ficar sempre nas salinas e é até nas salinas que eles nidificam. Mas, tipicamente, as salinas têm mais aves na maré cheia. E quando nós vamos observar aves num ambiente estuarino, é importante olharmos para o calendário, portanto, para o horário das marés, porque muitas aves, não todas, mas muitas aves vão para as salinas na maré cheia e vão para a parte do estuário na maré baixa. Então convém nós olharmos para o horário das marés. Se estiver maré baixa, faz mais sentido irmos procurar no estuário porque as salinas estão vazias. As aves estão quase todas no estuário a alimentar-se. Se a maré estiver cheia, o estuário está todo debaixo de água, não há vaza nem areia exposta e as aves vão para as salinas para se refugiar. Portanto, eu olho sempre para o horário das marés para ver se é melhor ir ao estuário ou se é melhor ir às salinas. Se nós formos às salinas na maré cheia, temos muitas hipóteses de encontrar aqui grandes concentrações de aves. Depois temos os portos de pesca, como este aqui, que é o Porto da Baleeira, em Sagres. Os portos de pesca, como eu já referi, atraem muitas gaivotas, que vêm essencialmente à procura do peixe, mas também atraem garajaus e corvos marinhos e outras aves aquáticas. Normalmente vale tentar perceber se chegam barcos de pesca ou não. Alguns portos de pesca hoje em dia são mais utilizados como portos de recreio. Depois também vale a pena explorar aqui os quebra-mares, que é esta zona aqui que se destina a proteger o porto da ondulação forte. Os portos de pesca, além de atraírem aves que vêm à procura de alimento, também servem às vezes de local de refúgio em dias de tempestade. Então, quando há tempestades fortes no mar, há algumas aves que vêm para aqui para se refugiarem do mau tempo, porque as aves, apesar de algumas viverem no mar, as aves são como as pessoas, também não gostam muito do mau tempo. E algumas gostam de viver no mar e alimentam-se lá, mas se está muito mau tempo, vêm para a terra para se protegerem das intempéries e depois voltam para o mar quando está mau tempo. O que significa que dias após grandes temporais é sempre boa altura de espreitar portos de pesca porque aparecem lá aves mais interessantes.
A mesma coisa em relação às praias. As praias são o local onde a terra termina e o mar começa, tal como nos estuários a linha de maré é variável, portanto a maré sobe e desce. Nas praias, durante a maré baixa, encontramos muitas vezes aves em alimentação, como gaivotas, vemos aqui ao fundo um bando de gaivotas, encontramos também pequenas limícolas, às vezes corvos marinhos e outras aves, e as praias são também um sítio para podermos olhar para o mar. O mar diz-se às vezes na brincadeira que, do ponto de vista da observação de aves, é a última fronteira, porque é onde a Terra termina. Esta fotografia é do Cabo de São Vicente, né, que é mesmo onde o país termina. Estes cabos proeminentes, como o Cabo de São Vicente, mas também o Cabo Carvoeiro ou o Cabo Raso, são sítios bons para olhar para o mar. Porquê? Porque há aves que vivem no mar, mas que depois passam junto à terra nestes cabos, e então é frequente, sobretudo no outono, quando há o Festival de Sagres, haver aqui observadores que ficam sentados ao lado do farol a olhar para o mar para ver as aves marinhas que passam no mar. Isto para as ver a partir de terra, porque depois a outra forma de tomar contacto com as aves marinhas é fazer aquilo que se chama uma saída pelágica. Há empresas que organizam saídas que basicamente consistem em passeios de barco de 2 horas, 3 horas, 4 horas ou mais para ir até 10 ou 20 milhas de terra, mesmo para o meio do mar, para tomar contacto com espécies que normalmente não se aproximam de terra. Portanto, o mar, para vermos aves marinhas, ou observamos a partir de terra, e aqui mais uma vez, a seguir a temporais é melhor, ou então vamos para o mar alto. Aí não convém ir com temporal, porque o mar pode estar muito agitado. Mas quando se está a observar marinhas a partir de terra, podemos dizer que em termos de meteorologia, quanto pior, melhor. Ou seja, se nós vamos olhar para o mar num dia assim lindo, azul, cheio de sol, está um dia muito bonito, fantástico para tirar fotografias, mas tipicamente há poucas aves. Pelo contrário, após um grande temporal, quem gosta de observar aves marinhas já sabe que logo após a passagem do temporal, indo para um sítio destes, é uma oportunidade para ver centenas de aves a passar, às vezes milhares, das mais variadas espécies, porque elas foram empurradas para a terra pela tempestade. Obviamente que é muito desagradável, porque a pessoa tem que se proteger do vento e tem que se proteger da chuva, mas digamos assim, em termos de marinhas, é o preço a pagar para conseguir ver certas espécies. No caso das outras aves terrestres e das aves aquáticas de interior, não é assim, nós não ganhamos nada em ir ver com mau tempo. Normalmente escolhemos dias com bom tempo. Para observar aves marinhas é a exceção. Precisamos de que o tempo esteja adverso para nos empurrar as aves marinhas para o pé da costa. Bom, agora que já falámos dos vários tipos de habitats, vamos falar das aves propriamente ditas. O que é que nós podemos ver nestes habitats aquáticos? Bem, em Portugal nós temos 120 ou 130 aves aquáticas, espécies, sem falar das raridades. Portanto, habituais, todos os anos temos umas 120 aproximadamente. Eu não vou falar de todas, porque não dá tempo, vou falar de uma amostra representativa daquele tipo de aves que nós podemos encontrar ao pé da água. Bom, antes de mais, podemos encontrar patos e afins, que inclui, por exemplo, os gansos. Podemos encontrar mergulhões, que são aves que, embora superficialmente parecidas, não são aparentadas aos patos e são bichos que mergulham. E esses sim gostam de águas profundas. Podemos encontrar garças, ralídeos. Ralídeos são um grupo de aves que inclui os galeirões, as galinhas d'água e os frangos d'água. Podemos encontrar aves limícolas, como por exemplo este pernilongo, que aqui está ao lado. São aves tipicamente que se alimentam nos lodos. Gaivotas, naturalmente. Gaivinas, também chamadas andorinhas do mar. Aves marinhas. Aves marinhas é uma designação genérica que apanha aves de várias famílias, mas que são tipicamente aquelas aves que vivem no mar alto, portanto que não dependem de terra a não ser para nidificar. Elas não podem pôr os ovos na água. Portanto, normalmente nidificam em terra firme, tipicamente em ilhas e ilhéus, que são sítios que estão a salvo dos predadores terrestres. Mas de resto passam a vida no mar. E depois há aqui outras diversas que eu também vou falar, como os corvos marinhos e os guarda-rios, por exemplo. Ora bem, vamos ver alguns exemplos de aves aquáticas que nós podemos encontrar no nosso país. E começamos pelos patos. Desde logo temos aqui este pato, que é o pato mais comum e mais conhecido, que é o pato real. Eu costumo dizer na brincadeira que se o pato real não fosse tão comum, era um bicho que deixaria toda a gente excitadíssima, porque é um bicho realmente bonito, é muito colorido, tem esta cabeça verde, com este verde escuro brilhante, tem o bico amarelo, o peito acastanhado e depois o dorso cinzento. Portanto, é um bicho com bastante variedade de cores e que, se fosse raro,
as pessoas ficariam entusiasmadíssimas a ver. Mas como é um pato, não só é comum, como por cima é o mais comum de todos, e muitas vezes até aparecem em parques e jardins em ambientes semi-domesticados, acaba por perder um bocadinho o seu, digamos, o seu caráter especial, mais por causa da sua abundância, mas não deixa de ser um bicho bonito, sem dúvida. O pato real é um pato que nós encontramos por todo o país, em todo o tipo de águas. É um pato que, além de ser comum, é muito generalista, talvez por ser generalista é que se torna tão comum, porque aparece em água doce, aparece em água salgada, aparece... Salgada não é bem salgada porque eles não andam muito no mar, é mais água salobra, como por exemplo estuários e lagoas costeiras, aparecem em atares, aparecem em albufeiras grandes e pequenas, aparecem em qualquer sítio, parques de cidades. Portanto, o pato real é o pato mais comum do nosso país. Temos muitos outros, eu vou apresentar mais 2 ou 3, como por exemplo este que é o pato trombeteiro, assim chamado, que tem este bico comprido, que parece quase uma trombeta, que na verdade é em forma de espátula. O pato trombeteiro é razoavelmente comum, mas não está cá todo o ano, só nos visita no inverno. Também tem a cabeça verde, mas tem aqui o olhinho claro, o bico é escuro e depois tem o peito branco. O pato real tinha o peito castanho, tem o peito branco a contrastar assim com o flanco ruivo. O pato trombeteiro aparece tipicamente desde setembro até março, é uma espécie invernante, e como acontece com as espécies invernantes, normalmente o mês de maior abundância é o mês de janeiro. Dezembro também há muitos, mas tipicamente o mês de janeiro. Aliás, as contagens de aves aquáticas, que são feitas há muitos anos, em Portugal e noutros países, são sempre feitas em janeiro, porque janeiro é o mês em que as populações invernantes atingem o seu máximo. Ou seja, eles começam a chegar em setembro, depois em outubro chegam mais, depois em novembro chegam os que vieram mais atrasados, que partiram mais tarde, que eles vêm do norte da Europa, e depois em dezembro e janeiro é que a população invernante estabiliza, depois em fevereiro já estão muitos a ir embora e em março já restam pouquinhos. Portanto, janeiro é o mês, para quase todas as espécies invernantes, é o mês em que as populações atingem o máximo. E o pato trombeteiro é um desses casos. Eles ocorrem em paúis, ocorrem em albufeiras, em estuários, é um pato bastante comum. Pato trombeteiro. Depois outro exemplo de pato, que é o nosso pato mais pequeno, é bastante mais pequenino que o pato real, isto é do tamanho de um pombo, ou pouco mais, que é a marrequinha. Marrequinha é um pato de pequena dimensão. Isto é o macho, porque as fêmeas são mais castanhas em todos estes patos. Tem a cabeça vermelha com esta mancha verde escura. Tem aqui esta outra mancha verde na asa que se vê melhor em voo. E de resto tem assim este padrão fininho riscado. A marrequinha é mais uma espécie invernante. Também aparece cá de setembro até março. No inverno há muitos. Um dos sítios onde há mais é no EVOA, que é o espaço de visitação e observação de aves ali na Lesíria de Vila Franca de Xira. Penso que chega até lá 10.000 marrequinhas no inverno. É um sítio muito bom para ver patos. Mas também aparecem muitos outros sítios, paúis e estuários e lagoas e albufeiras. Portanto, alguns exemplos. Isto são 3 dos patos mais comuns que nós podemos encontrar em Portugal. É um dos exemplos das aves aquáticas. Mas atenção, estes 3 patos que eu falei não mergulham, são os chamados patos de superfície. Podem mergulhar muito pontualmente, mas não é o habitual. São patos de superfície. O que é que isto significa? Que normalmente não mergulham, eles alimentam-se metendo o bico dentro d'água para chegar à vegetação que está no fundo, ou então varrendo assim as lamas nas margens. E, portanto, eles gostam de águas pouco profundas. Há um outro conjunto de patos menos comuns que são os patos mergulhadores. Esses apreciam águas mais profundas porque esses mergulham mesmo para procurar presas mais em profundidade. Mas estes patos de superfície tipicamente não mergulham. E, portanto, eu volto a frisar este aspecto. Águas pouco profundas, por exemplo, para ver este género de patos, são as ideais. Marrequinha é então o nome desta espécie. Depois temos aqui um parente próximo que é, peço desculpa, acho que aqui falta a legenda nesta foto, isto são gansos. Gansos são da família dos anatídeos, dos patos, mas são maiores. Os gansos são aves invernantes, que nos visitam também vindos do centro e do norte da Europa. Em Portugal aparecem em vários sítios do país, mas há um local que se destaca que é a Lesíria de Vila Franca de Xira, que eles aqui até estão fora d'água porque eles depois vão pastar assim para os prados, mas depois vão se refugiar na água, por isso é que eles gostam destas zonas de estuário. Na Lesíria de Vila Franca de Xira há 2.000 ou 3.000 gansos a invernar. Tem mais gansos na Lesíria de Vila Franca do que no resto do país, tudo somado. É o principal local. Tem assim este aspecto cinzento acastanhado com o bico cor de laranja. Então o ganso bravo. Depois temos aqui um mergulhão pequeno. O mergulhão não é um pato. Tem um aspecto diferente do pato, tem assim o pescoço mais vertical, um bocadinho mais longo,
estes bichos mergulham mesmo para procurar alimento e conseguem nadar facilmente debaixo d'água. O mergulhão pequeno é mais pequeno que uma marrequinha, é um bicho relativamente pequeno, tem talvez 20 e poucos centímetros. O comprimento é sempre medido desde a ponta do bico até à ponta da cauda. O mergulhão pequeno é o mais comum dos nossos mergulhões e também gosta muito de paúis e pequenas charcas e albufeiras, mas também aparecem em hectares e também aparecem às vezes até em lagos de cidades. Penso que, por exemplo, no Parque da Cidade do Porto costuma aparecer. Depois há um outro mergulhão maior, que eu já vou falar a seguir. Portanto, este é o mergulhão pequeno. O outro mergulhão maior é o mergulhão de crista, que é este que está aqui. O mergulhão de crista é um bicho já bastante grande, talvez do tamanho de um pato real, mas com um pescoço mais longo, e que na primavera fica aqui com a cabeça toda decorada com esta polpa e com este colar. Depois isto no inverno desaparece. E tem aqui um bico bastante comprido, como podem ver, tipo adaga. O mergulhão de crista é uma ave que mergulha também, e é uma ave que encontramos facilmente em albufeiras mesmo mais profundas. Portanto, isto é uma ave que se alimenta a mergulhar. É uma das poucas espécies que gosta de águas mais profundas. Como eu disse, a maioria das espécies prefere águas pouco profundas, mas há exceções. Estes bichos que mergulham e conseguem pescar em profundidade, esses dão-se bem em albufeiras de maior dimensão, e o mergulhão de crista é muito comum em quase todas as barragens do país. Barragens de média e grande dimensão, a maioria delas tem mergulhões de crista. Dependerá naturalmente do alimento disponível. Depois uma outra ave muito característica das águas, quer do litoral, quer do interior, é o corvo marinho de faces brancas, que é esta ave toda preta. Eles chamam-se corvos porque fazem lembrar corvos, mas isto não são aparentados aos corvos terrestres. São os corvos marinhos, às vezes também chamados cormorões. Pelo menos penso que no Brasil também lhe dão esse nome. Em inglês é cormorant. Então é uma ave assim, plumagem, ele é castanho escuro, mas ao longe parece mesmo preto, com as faces branquiçadas e depois com este amarelo na base do bico. Os corvos marinhos alimentam-se quase exclusivamente de peixe e por isso são pouco apreciados quer pelos pescadores lúdicos, quer pelas pessoas que exploram pisciculturas, porque os corvos marinhos consomem grande quantidade de peixe e por isso aparecem em rios, aparecem em albufeiras, aparecem em estuários, onde quer que haja peixe, lá estão os corvos marinhos e às vezes em grandes bandos. Os corvos marinhos durante muitos anos foram apenas invernantes em Portugal, mas desde há coisa de 10 anos já começaram a nidificar e atualmente já há várias colónias a sul do Rio Tejo, principalmente no Alentejo e localmente também no Ribatejo. Eles constroem as colónias em árvores, juntamente às vezes com as garças. Mas há muito mais no inverno, há muitos milhares de corvos marinhos em Portugal, têm este aspecto assim, com o pescoço comprido, e eles estão muitas vezes a secar as asas ao sol, portanto ficam assim com as asas abertas, numa postura muito característica, estão assim pousados durante bastante tempo a secar as asas. Depois uma outra ave muito característica dos nossos rios e ribeiros é o guarda-rios, também chamado martim pescador, que é uma ave aquática, bastante eclética nas suas preferências, ocorre tanto em água doce como em água salgada e alimenta-se de pequenos peixes, como se pode ver aqui na imagem. É uma ave muito bonita, é toda azul brilhante por cima e cor de laranja por baixo, e quando voa parece uma seta a voar rasante junto à superfície da água. Ocorrem, penso que na maioria dos rios do país, ocorre em estuários, em lagoas, em hectares, em albufeiras, portanto ocorre numa grande variedade de locais. E curiosamente eles escavam os ninhos como os abelharucos. Os abelharucos escavam os ninhos em barreiras arenosas, depois tem uma câmara lá dentro. Os guarda-rios é igual, escavam um túnel numa barreira arenosa, normalmente junto a um rio, e depois é lá dentro que constroem o ninho. Portanto, este é então o guarda-rios. Esta é uma ave muito pequena, isto é do tamanho talvez de um trigueirão, portanto pouco maior que um pardal. Agora passamos para as garças. As garças são aves pernaltas, portanto de patas compridas. Já falámos outro dia, quando falámos dos terrenos agrícolas, falámos de uma espécie de garça que é a garça boieira, que é a única garça que é terrestre nos seus hábitos, que aparece normalmente próximo de locais com gado ou onde haja tratores a lavrar. As outras garças são todas aquáticas e, portanto, aparecem normalmente ao pé d'água, mais uma vez em águas pouco profundas, porque elas procuram peixes ou rãs
então andam assim a caminhar em sítios onde andam com os pés dentro d'água, mas com uma profundidade de 10 ou 20 centímetros, onde elas consigam caminhar, mas estar com o corpo de fora, e depois vão à procura de uma presa, por exemplo, uma rã, que vão assim capturar com o bico. Há várias espécies de garças, eu vou mostrar 3, embora tenhamos mais. Esta é a garça branca pequena, é superficialmente parecida com a garça boieira, que eu mostrei no outro dia, mas distingue-se porque tem um bico preto, a outra tem um bico amarelo e mais curto. Esta tem um bico preto bastante longo, tem um pescoço muito longo, como podem ver aqui, muitas vezes assim em forma de S, e tem um penacho na cabeça. E depois as patas são pretas, mas com os pés amarelos. Portanto, tem tíbia e o tarso são pretos, aqui os dedos amarelos é algo que se vê quando ela põe o pé fora d'água. Esta garça é bastante comum, ocorre um pouco por todo o país, em zonas, lá está, desde que tenha águas pouco profundas, e nidificam colonialmente em árvores ou em rochedos, e curiosamente fazem colónias mistas com garça boieira, e essas colónias às vezes até estão longe d'água. Portanto, a garça boieira e a garça branca pequena fazem muitas vezes colónias mistas, podem estar ao pé d'água ou não, mas elas utilizam os mesmos locais e partilham pacificamente o espaço. Depois temos outra garça que é muito maior, esta é quase do tamanho de uma cegonha, que é a garça real, também chamada garça cinzenta. Também tem assim o pescoço longo em forma de S, tem um bico longo, amarelado, e depois a plumagem é cinzenta por cima. Esta é a maior das nossas garças. É também bastante frequente, é uma espécie muito generalista, portanto aparece em qualquer tipo de água do país. Mas quando eu digo que estas espécies aparecem por todo o país, muitas delas acabam por ser mais comuns no litoral do que no interior, porque no litoral há mais disponibilidade de habitat. Há mais zonas úmidas nas terras baixas do litoral do que, por exemplo, nas serras. Se nós formos para o interior norte, há algumas albufeiras, mas não são muitas. Portanto, podemos encontrar lá uma garça real, enquanto que se formos ao estuário do Tejo, se calhar encontramos 50 ou mais. Mas é uma espécie com uma distribuição alargada. A garça real tem um parente próximo que é a garça vermelha. A garça vermelha também é uma garça grande, com um longo pescoço, umas longas pernas, mas tem uma plumagem de tons dominada assim por castanho e ruivo, como se pode ver. Também tem um bico longo, amarelado. Portanto, tem uma plumagem bastante diferente. A garça real é um bicho que normalmente está bastante exposto nas margens das albufeiras, das lagoas, dos estuários. A garça vermelha não gosta de se expor, gosta de se enfiar no meio de vegetação densa. Esta, por acaso, até se está a mostrar bastante bem, só que elas constroem o seu ninho no meio dos caniçais e normalmente nós nem conseguimos ver o ninho. Elas gostam mais de se pôr a coberto da vegetação, embora às vezes apareçam um bocadinho mais expostas, mas raramente vemos uma garça vermelha pousada num sítio sem vegetação nenhuma. E depois há um outro aspecto, é que a garça real está por cá todo o ano, mas a garça vermelha é migradora. Elas vêm até cá na primavera para nidificar, estão cá desde março até agosto, eventualmente setembro, e depois vão-se embora para a África e no inverno não estão cá. Portanto, esta garça é migradora. Nesta altura já cá estão bastantes. Elas nidificam, como eu disse, em caniçais, e portanto esta garça não aparece tanto em albufeiras, aparece, por exemplo, em paúis ou lagoas costeiras, que são os sítios que têm mais habitat favorável, porque têm muita vegetação densa. Agora, falando dos ralídeos, que eu também disse há pouco, que era um grupo que aparece nas zonas úmidas, eu dou um exemplo de uma das espécies mais comuns que até aparece nos lagos das cidades, que é a galinha d'água. Galinha d'água é uma ave assim do tamanho um bocadinho maior que um pombo, mas mais pequena que um pato. Tem esta plumagem assim com este cinzento azulado na cabeça, mais castanho por cima, tem esta risca branca, que normalmente se vê bastante bem, e depois o bico é vermelho e amarelo na ponta, vermelho na base, e tem esta placa frontal em cima. A galinha d'água é muito comum, aparecem em lagos de cidades, por exemplo, para quem mora em Lisboa, é frequente vê-las nos jardins da Fundação Gulbenkian, tem lá um lago, e elas estão tão habituadas à presença de pessoas que andam ali a passear pela relva, quase sem ligar nenhuma às pessoas. Aparecem noutros lagos de cidades, aparecem em paúis, em valas, em albufeiras, desde que tenham vegetação, porque elas precisam de vegetação para se esconder. Elas às vezes andam ali a nadar, mas assim que vêm, sentem ameaça, vão imediatamente enfiar-se na vegetação. E, portanto, albufeiras despidas de vegetação para a galinha d'água não serve. Também não gostam muito de ribeiras, porque
eu acho que elas gostam mais de água parada do que de água corrente. Mas aparecem, por exemplo, noutro tipo de terrenos que eu não falei há pouco, mas que também acabam por ser um habitat aquático, que são os arrozais. Os arrozais são campos que estão inundados para depois de fazer a cultura do arroz, e as galinhas de água às vezes gostam muito desse género de locais também para se alimentarem. Portanto, galinha d'água. Há outras espécies aqui nesta família, como por exemplo os galeirões e os frangos d'água e as frangas. Não vou falar agora de todos porque não tenho tempo para falar de todos em detalhe, mas estou a dar aqui alguns exemplos de espécies e estou a dar preferência às mais comuns. Agora, passamos para o importante grupo das limícolas. As limícolas são aves pernaltas, mas muito mais pequenas que as garças, são do tamanho, a maioria até são mais pequenas que as gaivotas. São aves que normalmente se alimentam em lodos ou em águas pouco profundas dos estuários. Algumas limícolas aparecem também no interior do país, em zonas de água doce, mas os melhores locais para ver limícolas são as zonas úmidas costeiras, tipicamente os estuários. Este aqui é um pernilongo. O pernilongo normalmente não vai para as zonas de vaso, ele prefere ficar nas salinas, portanto prefere zonas onde a maré não varia, aparece nas salinas, também aparece em pequenos açudes no interior do território, aparecem atares e às vezes aparecem charcas e até em paúis e lagoas costeiras. Eles não gostam muito de zonas com maré. O pernilongo tem, como o nome indica, tem umas pernas muito longas, assim rosadas, e depois tem uma plumagem preta e branca. Eles fazem o ninho mesmo nas salinas, normalmente nos cômoros das salinas, fazem o ninho diretamente no chão, nem constroem ninho, fazem assim uma covinha e põem lá os ovos. Outra ave muito engraçada que podemos encontrar nos nossos estuários é o alfaiate. O alfaiate é uma ave com plumagem preta e branca, às vezes ainda com algum castanho, no caso juvenis, tem umas patas azuis acinzentadas e depois tem este bico, este longo bico ligeiramente recurvado, e eles usam este bico para varrer o lodo assim para a esquerda e para a direita, com os movimentos ondulantes, parece que estão a cozer alguma coisa com uma agulha, por isso é que se chama alfaiate. Alfaiate é um nome alusivo aos movimentos que esta espécie faz para se alimentar. É uma ave que ocorre nos estuários, principalmente nos estuários do Tejo e do Sado, é onde é mais comum, mas aparece noutros estuários do país. E depois no Algarve há uma população residente no Sotavento, nas salinas do Sotavento há lá sempre muitos alfaiates que podem ser vistos a nidificar. Portanto, os alfaiates, em algumas zonas são invernantes, mas no Algarve estão presentes todo o ano. Depois há muitas limícolas que se alimentam nas zonas estuarinas, quer nas zonas de vasa lodosa, quer nas zonas arenosas. Há muitas espécies, eu não vou dar aqui uns exemplos, uma delas é o borrelho. Há 3 espécies de borrelhos em Portugal, este é um dos mais comuns, que é o borrelho grande de coleira, que tem assim esta plumagem contrastada de castanho e branco, depois com esta coleira preta, que lhe dá o nome. O bico é cor de laranja e preto e também tem as patas cor de laranjas. Os borrelhos alimentam-se nestas zonas assim de maré, durante a maré baixa, à procura de pulgas de areia e de outros pequenos invertebrados que frequentam aqui as zonas estuarinas na baixa mar. É deste tipo de organismos que eles se alimentam. Como eu disse há pouco, quando a maré enche, estas zonas estão cobertas, eles não se conseguem alimentar, então o que é que eles fazem? Vão para as salinas e ficam em repouso durante a maré cheia nas salinas. Quando não há salinas, procuram outro tipo de locais, que podem ser manchas de sapalo ou podem ser rochedos que estejam a salvo da maré. Este é então o borrelho grande de coleira. Outro exemplo de uma limícola que aparece muito nos estuários é este, que é um bicho já relativamente grande, tamanho de uma gaivota ou até um bocadinho maior, que é o maçarico de bico direito, que é todo castanho e com este bico enorme, parece uma agulha, daí o nome maçarico de bico direito. É mais uma limícola invernante, tal como a espécie anterior. Eles aparecem muito cedo, aparecem a partir de agosto, porque algumas espécies vão invernar à África também. Além de invernarem cá, vêm do norte da Europa, mas primeiro em agosto e setembro passa a primeira onda, que são os migradores que passam aqui, param, alimentam-se e depois continuam para a África, vão invernar em países como, por exemplo, a Mauritânia ou o Senegal. E depois é que chegam os invernantes, em outubro, e ficam cá até fevereiro ou março. Depois em março e abril voltam a passar para cima. E depois em maio e junho às vezes até ficam cá alguns imaturos que não nidificam. Portanto, na prática, estas espécies, muitas destas espécies podem ser vistas durante todo o ano.
mas com mais abundância nos períodos de passagem e no inverno. Então os maçaricos de bico direito também aparecem cá no inverno em grandes números, principalmente ali no estuário do Tejo, que eles gostam muito de ir para os talhões de arroz, alimentar-se lá do arroz. É um aspecto engraçado, chegam-se a vir lá 10 mil maçaricos de bico direito lá nos talhões de arroz. Depois, falando das aves das praias, como eu já disse, as praias são um excelente local para observar gaivotas. Normalmente encontramos várias espécies, depende das praias, das regiões do país e do estado do tempo, porque com mau tempo aparecem outras coisas, mas uma das espécies mais comuns é esta, que é a gaivota da asa escura, que é toda branca por baixo e na cabeça, e depois por cima é assim cinzenta, não é bem preta, é assim de um cinzento mais escuro. Esta tem manchas castanhas porque ainda é um imaturo. Portanto, vemos aqui um pequeno bando de gaivotas de asa escura pousadas numa praia. Esta tem aqui uma anilha, que é uma anilha de PVC. São anilhas coloridas, marcadas, portanto, que faz parte de programas de marcação. Elas têm também uma anilha metálica, que neste caso está aqui na tíbia direita, e depois no tarso esquerdo tem a anilha colorida. A anilha metálica é a anilha oficial, que todas as aves que são alvo de anilhagem de programas oficiais têm que ter uma anilha metálica com o nome da central de anilhagem. A anilha colorida, esta é branca, mas também há anilhas verdes, vermelhas, pretas, amarelas, há das mais variadas cores. As anilhas coloridas normalmente têm um código com 3 ou 4 letras ou números, é complementar à anilha metálica, portanto que a anilha metálica é a anilha oficial. Esta anilha tem uns números maiores. Para que é que isto serve? É que a anilha metálica não se consegue ler ao longe, nós só conseguimos ler a anilha metálica com a ave na mão, mas a anilha colorida consegue-se ler a 50 metros ou mais com um bom telescópio, e então a anilha colorida serve para fazer aquilo que se chama recapturas visuais, serve para nós ao longe conseguirmos identificar a ave, porque isto funciona como o bilhete de identidade da ave, e com o código eu consigo saber, consigo chegar ao projeto e depois contacto o coordenador do projeto e ele diz-me onde é que esta ave nasceu e onde é que ela já foi vista. Portanto, neste caso é uma ave que está marcada com uma anilha colorida. E aparecem anilhas coloridas em gaivotas, em colhereiros, em garças, em cegonhas, em rapinas, em grajaus, em flamingos, numa data de espécies. Portanto, quando virem uma ave com este tipo de marcação, tentem obter uma boa fotografia para se conseguir ver bem o código e depois pode-se contactar o coordenador e eles tipicamente enviam a história de vida do projeto. Aqui um outro exemplo de uma gaivota mais pequena, que é o guincho. O guincho, tal como a espécie anterior, é uma ave que nos visita no inverno, tem a plumagem assim branca e cinzenta clara, com a ponta das asas pretas, bico vermelho escuro, cor de sangue e as patas também. É mais pequeno que a gaivota anterior, aparece muito por todo o país, quer no litoral, quer no interior. Eles também aparecem em albufeiras no interior, mas tal como a espécie anterior, as gaivotas são mais comuns no litoral. Aparecem mais na orla costeira, nas praias, nos estuários e nas lagoas. Às vezes vão ao interior, aparecem em albufeiras, em aterros sanitários, em rios, mas são menos abundantes. Portanto, este é o guincho. Há outras espécies de gaivotas, naturalmente, que aparecem nas praias e nos portos de pesca. Portanto, para quem gosta de fazer observação de gaivotas, seja para procurar espécies mais raras, seja para procurar anilhas coloridas, as praias e os portos são os locais preferenciais. Uma ave aparentada às gaivotas é o garajau. O garajau pertence ao grupo das andorinhas do mar. Distingue-se das gaivotas, tem assim um bico mais afiado e tem umas asas mais pontiagudas. Esta ave mergulha para apanhar o peixe. As gaivotas não mergulham, mas esta ave consegue, levanta do alto, portanto, ganha um bocadinho de altura sobre a água e depois faz um voo picado, mergulha, captura o peixe e depois come o peixe. Portanto, há várias espécies de andorinhas do mar em Portugal. Este é o garajau comum, que é um dos mais frequentes, que pode ser encontrado por toda a orla costeira. Muitas vezes vê-se a pescar no mar em frente às praias, também aparecem a pescar em portos de pesca, também aparecem a repousar em salinas e a pescar em estuários. Portanto, é uma ave típica da orla costeira que nós podemos encontrar nas passagens e no inverno. Quando eu digo nas passagens, estou-me a referir aos períodos de passagem migratória, tipicamente agosto, setembro e depois novamente abril, maio. São os períodos de migração. Nas praias também encontramos limícolas. Eu falei que as limícolas aparecem sobretudo nos estuários, mas há algumas limícolas que gostam sobretudo das praias, como por exemplo esta espécie que é um pilrito, que é uma ave pequenina, do tamanho de um tordo,
este pilrito, que é o pilrito das praias, gosta sobretudo de zonas arenosas, vai se alimentar muitas vezes nas praias junto à rebentação, então eles andam a correr para cima e para baixo à medida que as ondas rebentam, cobrem a areia, eles recuam. Depois, assim que a onda desce, eles descem outra vez a correr para procurar alguma coisa antes que venha a próxima onda. Andam sempre ali a correr junto à rebentação. É uma ave muito característica das nossas praias no outono e no inverno. Então o pilrito das praias tem assim este aspecto cinzento e branco com o bico preto. Outra ave que encontramos, portanto este é o pilrito das praias, outra ave que encontramos muito nas nossas praias é a rola do mar. A rola do mar também gosta de zonas arenosas, mas tem uma técnica diferente. Em vez de estar a correr atrás das ondas, ela vira as pedras, por isso em espanhol até se chama vuelve piedras, portanto traduzido para português significa vira pedras. Elas viram as pedras para ver se há algum invertebrado escondido lá por baixo que elas depois se possam alimentar. O nome em inglês também é sugestivo, é turnstone, portanto significa a mesma coisa, que é a ave que vira as pedras para se alimentar. A rola do mar é muito comum em toda a orla costeira, quer em praias arenosas, quer em praias rochosas. Atenção que também há praias rochosas, nós associamos as praias às extensões de areia, mas há praias em que o substrato é muitas vezes rochoso e não tanto arenoso, e as rolas do mar gostam muito de ir para as zonas de substrato rochoso porque também tem lá conchinhas e outro tipo de animais que gostam mais desse tipo de locais. E por fim, as aves marinhas, aquelas que andam mesmo no mar alto, que nós podemos observar a partir de terra, tipicamente em cabos, como aquele que eu falei há pouco do Cabo São Vicente, ou como no Cabo Carvoeiro, ou então num passeio de barco pelo mar alto. Uma das mais comuns é esta ave, que é grande, muito maior que uma gaivota, é quase o tamanho de uma cegonha, que é o ganso-patola. O ganso-patola é uma ave grande, que vem do centro e do norte da Europa, onde nidifica em colónias, aparece cá no inverno. Eles andam sempre no mar, não entram normalmente em estuários, quando entram é por acidente, andam sempre no mar, mas às vezes andam a pescar ali ao pé da praia. E eles andam a voar para trás e para a frente, e quando detectam uma presa, que é um peixe, eles fazem um mergulho, fecham as asas e fazem um mergulho tipo torpedo, assim verticalmente, mergulham, desaparecem durante uns 10 segundos e depois levantam o voo outra vez e vão à procura da próxima presa. São muito comuns ao longo da nossa costa, sobretudo no outono e no inverno. Outra ave marinha que nós temos é a cagarra. A cagarra, também chamada pardela de bico amarelo, superficialmente pode ser parecida com uma gaivota, mas tem uma estrutura diferente. Tem a plumagem toda castanha por cima, mais esbranquiçada por baixo, e o bico amarelo. A cagarra anda no mar alto, às vezes vê-se a passar a partir da costa, sobretudo durante a primavera e o verão. Elas não estão presentes no inverno, aparecem ao longo de toda a costa na primavera e no verão, e nós temos cá uma colónia no arquipélago das Berlengas, que fica ali em frente a Peniche. Temos uma colónia com, penso que uns 200 casais de cagarra, e depois há muito maior quantidade na Madeira e especialmente nos Açores. Nos Açores há milhares, penso até mais de 100 mil casais de cagarras, é assim um número dessa quantidade. Na Madeira também há muitas, depois temos esta colónia nas Berlengas, e elas aparecem a voar ao longo de toda a costa, mas lá está, mais uma vez, com estas aves marinhas é mais fácil vê-las de perto quando vamos fazer uma saída pelágica. E um outro grupo de aves que aparecem no mar são os moleiros. Os moleiros são aves de hábitos cleptoparasíticos, ou seja, que gostam de roubar. E o que é que eles roubam? Eles perseguem as outras aves para lhes roubar o alimento. É mesmo assim. Portanto, são aves oportunistas, vão atrás das gaivotas e dos garajaus para os obrigar a regurgitar e para depois eles ficarem com o alimento. Ou seja, em vez de se darem ao trabalho de caçar, eles vão tentar obter o alimento que foi caçado por outros. Portanto, são aves que vivem, têm esta forma de vida. Há 4 espécies de moleiros em Portugal. Aquela que é mais frequente é esta, que é o moleiro grande, que é assim uma ave toda castanha, de aspecto pesado, e que se reconhece por estes flashes brancos que tem nas asas. O moleiro grande, tal como outras aves marinhas, aparece ao longo da nossa costa e é mais abundante em dias de mau tempo. Eu já fiz referência a isto antes. Se nós chegarmos ao pé de uma praia no inverno, podemos ver 1 ou 2 moleiros a passar, mas num dia de mau tempo, se calhar vemos 20 ou 30, porque eles são empurrados para junto da costa devido à chuva e ao vento. Portanto, isto é um exemplo de um moleiro grande, que é uma ave que, tal como a maioria das aves marinhas, com exceção da cagarra, aparece cá durante o inverno.
Portanto, moleiro grande, depois há mais 3 espécies de moleiros, mas todos eles com este hábito de perseguir as outras aves para lhes roubar o alimento. Com isto, chegamos ao final desta primeira parte, em que eu fiz aqui uma breve apresentação sobre as aves aquáticas, que falei dos diferentes tipos de habitats que há, quais são os tipos de água doce, salobra e salgada, falei dos paúis, dos rios e das ribeiras, dos estuários, etares, campos de golfos, albufeiras, das praias e do mar aberto, e dei alguns exemplos das aves que nós podemos esperar encontrar em cada um destes habitats. A mensagem principal aqui é procurar diferentes tipos de habitats aquáticos, porque se nós visitarmos albufeiras, paúis, praias, portos de pesca e lagoas, vamos encontrar um elenco mais variado de espécies do que se só formos a um tipo de local. E de preferência, como eu disse, locais com águas pouco profundas e com alguma vegetação emergente também ajuda. Isto era então o final da primeira parte. Nós agora vamos falar um pouco de algo complementar, mas que é importante para quem pretende fazer observação de aves. Nós, quando falamos de observação de aves, estamos a falar de aves que estão em liberdade. Portanto, isto não inclui as aves que estão em cativeiro. Cativeiro inclui as que estão em gaiolas, as que estão em cercados, as que estão em galinheiros, as que estão presas. Mas há muitas aves que estão soltas, que estão em liberdade e que não são aves selvagens. E também é importante nós sabermos que elas existem para não fazermos erros de identificação ou não estarmos a pensar que é selvagem aquilo que não é. E, portanto, nesta segunda parte eu vou falar um pouco das aves que não pertencem à nossa fauna selvagem, ou algumas não pertenciam e passaram a pertencer, mas não são nativas de cá, e para nós sabermos o que é que existe por cá e fazermos as boas identificações. Ora bem, então eu vou começar por falar das chamadas aves exóticas. As aves exóticas, como o nome indica, são aves que vêm de regiões exóticas, que vêm de outros continentes. Tipicamente estamos a falar de aves de regiões tropicais, não é exclusivamente tropicais, mas é sobretudo tropicais, portanto estamos a falar de Ásia, África, América Central e do Sul e, em alguns casos, Austrália. Genericamente, aves exóticas são as espécies de aves que não são autóctones, ou seja, que são aquelas espécies que não são originais de cá e que só apareceram cá por meios não naturais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que foram trazidas. Ou que foram trazidas deliberadamente, ou que às vezes chegaram até com o apoio de um barco. São aves que às vezes são transportadas por barco, mesmo que o objetivo não fosse trazê-las e colonizar um lugar. Mas não, essa não é a situação mais habitual. A situação mais habitual é que foram trazidas para cá e depois, em alguns casos, escapam de cativeiro, porque elas foram trazidas para serem mantidas em cativeiro, como aves ornamentais ou como aves de gaiola ou de capoeira ou com outras finalidades. Só que às vezes escapam e são vistas em liberdade. Não devem ser confundidas com aves divagantes. Aves divagantes são aves que não pertencem à nossa fauna normal, são aves de outros continentes, mas que chegaram cá pelos seus próprios meios. Isso são as chamadas raridades. Por exemplo, aves que vêm da América, no outono todos os anos aparecem algumas gaivotas e limícolas e patos que vieram da América, atravessaram o Atlântico, mas atravessaram sozinhos. Só que são indivíduos isolados e depois não sobrevivem do lado de cá. Portanto, andam por cá durante algum tempo e depois desaparecem. Mas essas são divagantes ou acidentais. São aves que chegaram cá, são de outras paragens, mas chegaram cá pelos seus próprios meios. As exóticas não chegaram cá pelos seus próprios meios, foram trazidas. E é importante fazermos esta distinção. E no contexto desta apresentação, eu quando estou a falar de aves exóticas, estou a falar de aves exóticas vistas em liberdade. Não estou a falar de aves em cativeiro, porque o foco destes webinários não é estar a falar de criação, nem de criação de aves em gaiola, nem dessas situações que envolvam aves de cativeiro. Estamos a falar de aves exóticas vistas em liberdade, que acontece com alguma frequência. Ora, em Portugal, as aves que não são exóticas, que não são autóctones, portanto, as exóticas nós podemos dividir em 2 grupos. O primeiro grupo são aquelas exóticas que conseguiram fugir de gaiola, começaram a nidificar em liberdade, em estado selvagem, e já conseguiram estabelecer o que se chama populações autossuficientes ou autossustentáveis. O exemplo mais característico é o biclacre, que é um pequeno passariforme africano,
muito popular como ave de gaiola durante muito tempo e que começou a estabelecer populações selvagens em Portugal nos anos 60. É a exótica que existe cá há mais tempo, com exceção do fazão. E o que é que significa populações autossustentáveis? Significa que neste momento eles já se conseguem reproduzir sem ajuda humana. Portanto, eles precisaram de ajuda humana para cá chegar, mas neste momento já se libertaram dessa dependência, podemos dizer assim. E, portanto, já estabeleceram populações em estado selvagem. Há cerca de 1 dúzia de espécies exóticas nessa situação no nosso país. E depois há as espécies que são apenas fugas de cativeiro, um bicho que fugiu de uma gaiola, mas que não têm populações estáveis. Um exemplo é o periquito comum, que é o periquito mais comum, o periquito australiano, que existe muito em gaiola, de vez em quando aparece algum à solta, ele anda por aí à solta durante algum tempo, mas depois não sobrevive, não são bichos que estejam preparados para sobreviver na natureza e depois acabam por morrer. É o desfecho mais comum, é triste, mas é mesmo assim. Estes bichos não estão preparados para sobreviver na natureza, são bichos de cativeiro e em muitos casos não sobrevivem. Portanto, é frequente haver observações de aves fugidas de cativeiro. Nesse caso, fica apenas o registro, não tem outro interesse a não ser apenas o registro da observação. No caso das aves que estabeleceram populações em estado selvagem, aí o interesse é diferente, porque aí, como são aves não nativas e em alguns casos são invasoras, nós temos que acompanhar, quer dizer, é desejável que isso aconteça, é desejável que se acompanhe a situação para ver se estão a causar danos às nossas espécies autóctones. Esse é o grande problema das espécies invasoras, quer de animais, quer de plantas, é que podem entrar em competição com as espécies autóctones e causar dano. Vou falar de algumas destas espécies não autóctones que já se estabeleceram por cá. A primeira é um anatídeo, que é o ganso do Egito. O ganso do Egito é maior que um pato real, mas mais pequeno que o ganso bravo. Esta ave que vemos aqui tem a plumagem essencialmente castanha, com as asas brancas e verdes, tem um painel branco na asa, que se vê bem em voo, tem aqui também este ruivo, depois tem uma mancha escura em redor do olho e as patas rosadas, como podem ver. Portanto, é grande, esta zona ocular escura, e em voo tem estes painéis brancos, que basicamente são as chamadas as penas das coberturas. O ganso do Egito, que é nativo da África tropical, foi introduzido na Europa há cerca de 200 anos, mas começou a espalhar-se por volta de 1970. E em Portugal eles só começam a aparecer em liberdade, por volta de 2005 ou 2006. E atualmente já estão espalhados por uma grande parte do país, particularmente pelo Alentejo. No Alentejo já houve uma observação, pelo menos junto à Albufeira de Alqueva, de 400 indivíduos juntos. Portanto, e eu mesmo este ano já observei em vários locais ninhadas de gansos do Egito, ou seja, gansos do Egito com crias pequenas, já observei pelo menos 5 no Alentejo. Eles estão-se a reproduzir em liberdade e já têm populações consideradas autossustentáveis e, na minha opinião, isto obviamente é sempre um bocadinho subjetivo, mas na minha opinião a população de ganso do Egito já está completamente fora de controle, não só em Portugal como na maioria dos outros países europeus, e eu acho que, independentemente das medidas que venham a ser tomadas, eu considero que é importante ir acompanhando a situação da espécie para se perceber se causam danos ou não. Porque eles podem, entre outras coisas, usurpar os ninhos de outras aves. Há coisa de 1 mês ou 2, vi um casal de gansos do Egito pousado num ninho de cegonha branca. Eles devem ter corrido com as cegonhas de lá. Ou o ninho estava desocupado, ou então eles correram com as cegonhas para se instalarem lá. Portanto, esta é uma das espécies que já tem o estatuto de invasora. Esta é a distribuição na Europa. Isto é um mapa retirado do eBird, em que estes tons de violeta designam a abundância da espécie, a frequência. Ele, em particular na Alemanha e nos Países Baixos, isto já está com um grau de disseminação muito elevado, e, portanto, é uma espécie já bastante problemática nesses países. Em Portugal e Espanha a situação é esta. Isto são estes pinos que correspondem a locais de observação. O que podemos ver é que em Portugal eles ocorrem sobretudo no litoral, mas já ocupam praticamente todo o Alentejo, e depois em Espanha ocupam uma grande parte da Extremadura, certas zonas da Andaluzia, Norte, Galiza e Catalunha. Mas é sobretudo, a principal zona de ocorrência é aqui esta mancha que apanha o Alentejo e a Extremadura. E os gansos do Egito hoje são muito comuns em albufeiras. Há pouco estávamos a falar da albufeira do Monte da Rocha, eu já vi lá em mais do que uma ocasião bandos de gansos do Egito, agora não me recordo de cor quantos indivíduos é que eram, mas talvez fossem uns 20. Portanto, é um dos muitos sítios do Alentejo onde eles já ocorrem. Aqui uma observação, uma foto que eu retirei do eBird, foi a tal observação que, quem viu isto, contou 400 gansos do Egito nesta ocasião junto à Albufeira de Alqueva, Rio Guadiana.
Portanto, podem ver se até identificam-se bem aqui pelos tais painéis brancos nas asas de que eu falei. Isto é a situação que temos neste momento no Alentejo interior relativamente aos gansos do Egito. Depois, na família dos psitacídeos, que é uma família que não está representada na Europa em termos de aves autóctones, os psitacídeos, que reúnem papagaios, periquitos, araras e afins, são aves muito populares em cativeiro, quer porque têm plumagens de cores garridas, quer também porque são bastante vocais. E uma das mais comuns é o periquito decolar, que é uma espécie nativa da África tropical e da Ásia, em particular do subcontinente indiano. É uma ave com plumagem verde e com um longo rabo, uma cauda bastante longa, de tons verde azulados. Depois tem o bico vermelho e tem um colar preto. O colar só está presente no macho, portanto as duas aves destas fotos são machos. Como podem ver, portanto, verde, bico vermelho. O colar é rosado, na verdade ele é rosado e preto, ele é bicolor, este colar. Depois destaca-se a cauda muito longa. Esta ave, cujo nome científico é Psittacula craméria, é uma ave de espaços urbanos. Eles nidificam em zonas urbanas, em jardins com árvores frondosas, portanto, arvoredo de grande porte. Eles alimentam-se essencialmente de frutas e até apreciam bastante as árvores exóticas que existem em muitos parques urbanos. Aqui podem ver o mapa da distribuição do periquito colar na Península Ibérica. Mais uma vez, as manchas mais escuras correspondem às zonas onde é mais frequente. Neste caso, podemos ver que a distribuição da espécie corresponde sobretudo às zonas onde há maiores cidades. Temos aqui uma mancha em Lisboa, outra no Porto, com outras presenças ao longo do litoral. Sevilha, também tem aqui bastantes registros. Madrid, Valência, Barcelona, entre outros, e depois em França, Toulouse, Montpellier. Portanto, é uma espécie que é mais frequente nos espaços urbanos, ao passo que nas zonas rurais, como podem ver, nas zonas menos povoadas, praticamente não há registros. No caso de Portugal, o sítio onde se vê com mais abundância é claramente a região de Lisboa e arredores. Eles são muito frequentes na região de Lisboa e todos os concelhos limítrofes, e são muito vocais, podem ser vistos com muita frequência a passar sobre a cidade. Outra espécie exótica que ocupou o nosso país e que já nidifica naturalmente é o mainado crista. Esta é uma ave do tamanho de um melro e até pode ser facilmente confundido com um melro. Distingue-se pelas patas claras, o melro não tem as patas desta cor, e por esta pequena popa que tem aqui na base do bico, e pela íris cor de laranja. O melro não tem íris cor de laranja, o melro tem íris escura, tem um anelo ocular à volta do olho cor de laranja. E depois em voo são visíveis umas manchas brancas enormes nas asas, que até se vê aqui a mancha a espreitar neste indivíduo da esquerda. Portanto, de resto a plumagem é preta assim, algo brilhante, com manchas brancas. Tem o bico amarelado, não é bem amarelo, eu aqui escrevi amarelo, mas é meio entre amarelo e cor de marfim quase, e tem uma pequena polpa. O nome científico é Acridoteres cristateles. A primeira vez que esta ave foi vista em liberdade foi na zona de Corroios, concelho do Seixal, penso que em 1998, acho que foi 98, 97 ou 98. E depois apareceram em Oeiras, junto ao Forte de São Julião da Barra, que fica ali ao pé da Praia da Torre, e a partir daí começaram-se a espalhar. E atualmente já tem uma distribuição bastante grande na região de Lisboa. Eu, que há tempos, fiz um comparativo dos mapas no eBird, com os dados do eBird, e podemos ver, esta era a distribuição em 2016, podem ver que ocupa aqui uma parte da zona ribeirinha de Lisboa, e depois já se estendem pela chamada Costa do Estoril até Cascais, e já ocorriam aqui na margem sul, sobretudo aqui na zona de Almada, Seixal e Barreiro, com registros dispersos noutras zonas. 3 anos depois, já tem uma distribuição mais alargada em Lisboa, já se afastaram da margem do rio, já vão aqui quase até Sintra, muito mais densidade de pontos na Costa do Estoril, e aqui na margem sul também já se espalharam, além do Barreiro, já vão por aqui acima, pela Moita, Montijo, Alcochete, já aqui em direção à Reserva Natural do Estuário do Tejo. Portanto, se compararmos os dois mapas, vemos, e reparem também na zona de Setúbal, entretanto, de 2016 para 2019, apareceram muitos pontinhos novos. Portanto, isto é um exemplo da velocidade a que estas espécies não autóctones, quando encontram boas condições para se reproduzirem, conseguem se expandir em grande velocidade. E é o que aconteceu aqui com o mainado crista. O bico de lacre que eu falei há pouco é um minúsculo passariforme, minúsculo, tem para aí 9 centímetros, acho eu, ou 10, é mais pequeno que um chapinho, é pequenino, castanho, com o bico vermelho e esta máscara vermelha, é uma ave nativa do continente africano. Os primeiros registros em Portugal foram em 1964, na Lagoa de Óbidos, perto das Caldas da Rainha,
penso que foram aves que foram deliberadamente libertadas. Não sei, a situação não está muito bem documentada, mas foi mais ou menos essa a história. E não sei exatamente porque é que isso terá acontecido assim, porque é que foram libertadas. Alguém se calhar que achou que não queria ter os bichos em Angola, não sei os motivos. A verdade é que a partir daí eles começaram a reproduzir e rapidamente se espalharam pelo país todo. Portanto, os bicos de lacre foram o caso de uma colonização de sucesso. Como podem ver, muito pequena, então, plumagem castanha, tem o bico e a máscara vermelhas, tem o nome científico Strilda astrilde e esta é a distribuição atual. Praticamente todo o país, como podem ver, as zonas mais escuras, eu recordo, é onde é visto com mais frequência. Podemos ver que as zonas mais escuras estão sobretudo no litoral. Porquê? Porque eles gostam de zonas úmidas, embora não sejam dependentes de água, também podem ocorrer em sebes e matagais, mas apreciam muito zonas com ribeiras, paúis, caniços, e esse tipo de habitat existe mais no litoral. No interior aparecem, mas aparecem menos, por ser que as manchas são mais clarinhas. Depois há aqui uns brancos, aqui em Trás-os-Montes e na Beira Alta, que correspondem sobretudo às zonas serranas. Eles não gostam das terras altas, não é uma espécie que se dê bem em montanha. Penso que o clima aí já será pouco favorável para eles. Acima dos 900 metros tipicamente não aparecem. Portanto, é uma espécie do litoral. Agora reparem que já colonizou Espanha, aparecem aqui em Badajoz, que é na bacia do Guadiana, aparecem em Sevilha, aqui na bacia do Guadalquivir, numa grande parte da Andaluzia, já chegaram a Málaga. Eles expandiram-se para a Espanha a partir de Portugal, isso está mais do que documentado. A Lagoa de Óbidos fica aqui, e a partir daqui eles expandiram-se primeiro para o litoral português, depois para o interior norte, para o interior alentejano e depois para a Espanha. Portanto, a distribuição atual é esta. Do bico de lacre. Uma ave algo parecida, mas diferente, é o bengali vermelho. Aqui temos duas fotos, sendo que à esquerda vemos um macho nupcial, que é assim todo vermelho com estas pintas brancas nas asas pretas e o bico vermelho. Aqui é o macho não nupcial e a fêmea. É superficialmente parecido com o bico de lacre, mas não tem a máscara vermelha, a máscara é preta e tem esta mancha vermelha aqui nestas penas sobre a cauda que se chama urupijo. E este é então o bengali vermelho, que é uma espécie asiática. Portanto, o macho nupcial, só na época dos ninhos, é vermelho com pintas brancas, a fêmea é o macho invernal, castanho com o urupígio vermelho. O bengali é um bocado a história inversa. Tem um nome engraçado que é Amandava. E ele foi introduzido em Espanha. Pensa-se que aqui na zona de Mérida, Badajoz, não tenho a certeza onde é que terá sido o foco original, mas que se saiba foi dos primeiros sítios onde ele apareceu, e a partir daqui começaram a aparecer em Portugal na zona de Elvas. Elvas fica aqui nesta zona. E depois, mais tarde, começaram a aparecer na bacia do Tejo, na bacia do Sado, e entretanto, como podem ver, já há outros núcleos em Espanha, também aqui no Vale do Tejo, no Vale do Guadalquivir e noutras zonas da Andaluzia, e também na região de Madrid. Portanto, tem uma distribuição, mas este é o contrário. O bico de lacre foi de Portugal para a Espanha, o bengali foi introduzido em Espanha e expandiu-se até Portugal. Atualmente já tem uma distribuição alargada, mas como podem ver aqui nas bacias do Tejo, Sado e Guadiana. Também gostam de zonas com caniço e proximidade de zonas úmidas. Outra ave, este também vagamente aparentado aos bicos de lacre e também de origem africana, é o bispo de coroa amarela. Também temos aqui o macho e a fêmea. O macho tem estas cores vivas, pretas e amarelas. A fêmea e o macho invernal, porque o macho só está assim durante a época dos ninhos, que é na primavera e no verão. Depois fica igual à fêmea. A fêmea é este bicho que está aqui. O macho invernal é igual. E quem tem um guia de aves, estes bichos às vezes não aparecem representados nos guias de aves. Às vezes as pessoas veem isto, veem assim um bicho com este aspecto, com esta lista superciliar branca, e dizem isto é um pardal francês, porque o pardal francês é uma espécie de pardal que nós temos que é muito parecido e que também tem esta lista superciliar, só que o pardal francês é maior e tem uma lista clara no meio da coroa, no alto da cabeça. Portanto, mas é importante termos noção que às vezes estes bichos exóticos podem se assemelhar a aves autóctones e conduzir a erros de identificação. Mas isto é o bispo de coroa amarela, então, que é uma espécie exótica, foi documentado pela primeira vez na zona de Alcochete, perto do estuário do Tejo, em 1900 e... Foi na década de 90, não tenho agora presente o ano exato, mas foi nessa altura. Macho, como podem ver, é preto e amarelo vivo. A fêmea e o macho invernal são castanhos com esta lista supraciliar, que às vezes dizemos informalmente sobrancelha clara, que tem o nome científico o Plectes afer. Ora, a distribuição deste bicho, isto começou em Alcochete,
como eu referi, e vejam onde é que isto já vai. Já apanha todo o Vale do Tejo, desde Lisboa até mais ou menos aqui Torres Novas. Mais para cima não vão, porque depois não têm habitat, porque eles também gostam de arrozais e de valas com caniço e paús e zonas úmidas. Portanto, eles vão até onde tem habitat, que é aqui Torres Novas. E esta linha aqui é o Rio Sorraia, que também é o afluente do Tejo, passa em Coruche. Depois aqui temos o Vale do Sado e afluentes, já aqui até à zona de mais ou menos Alvito e Ferreira do Alentejo. Depois há uns núcleos já no Algarve, sobretudo na zona dos arrozais de Lagoa, é onde há mais. Depois no litoral alentejano, temos aqui alguns núcleos no litoral centro e depois aqui nos campos do Lis, em Leiria, no Baixo Mondego, Ria da Aveiro, já vão por aqui acima até ao Minho. Portanto, já ocuparam praticamente todo o litoral. No interior não há, porque não tem habitat, mas entretanto deram o salto para a Espanha também. E já vão aqui no Vale do Guadiana, desde Badajoz para Montante, só não estão mais para baixo, porque depois o Guadiana aqui também não tem habitat. Portanto, eles ocupam as zonas que têm habitat. E depois aqui embaixo, na região de Doñana, que corresponde às marismas do Guadalquivir, eu não sei, atenção, eu não sei se estes aqui, como estão separados, se eles deram diretamente o salto ou se foi uma introdução independente. Mas eu julgo que aconteceu o mesmo que os bicos de laca. Eles começaram a ser introduzidos em Portugal, no litoral oeste, e depois foram se expandindo para a Espanha. Porquê é que eu digo isto? Porque eles em Espanha só ocorrem na zona mais próxima de Portugal. E acontece a mesma coisa com a espécie seguinte, que é o tecelão. O tecelão é outra espécie africana, também assim amarelo e preto, tal como os anteriores, foi importado como uma ave de gaiola. A certa altura houve alguns indivíduos que se apanharam em liberdade, eu não sei se foram fugas ou se foram introduções deliberadas, mas a verdade é que começaram a nidificar. Também gostam de paús com caniçais. O macho é fácil de identificar, macho nupcial, mais uma vez, é amarelo com a cabeça preta. A fêmea é assim mais acastanhada, até tem um ar que quase pode passar por pardal. E destaca-se aqui o olho claro na fêmea. Tem o nome científico Ploceus melanocéfalos. Portanto, esta ave, como a anterior, é uma ave da África tropical. O mapa de distribuição do tecelão, ele também apareceu por primeira vez na zona de Alcochete, tal como a espécie anterior. Ocupa aqui o Vale do Tejo, mais uma vez desde Lisboa até ao Boquilobo, Golgã, Torres Novas. Só que ao contrário da espécie anterior, não ocupou o Vale do Sado. Não há tecelão no Vale do Sado até agora. Há aqui um pequeno núcleo no Polo da Tornada, que fica perto das Caldas da Rainha. Depois há registros isolados noutros pontos do litoral e há outro núcleo no Algarve. No Algarve eles já foram observados em muitos sítios, mas as zonas principais são no Algarve Central, aqui na zona de Albufeira, Lagoa dos Salgados e Quinta do Lago, principalmente. Concelhos de Silves, Albufeira e Lolé é onde há mais. Mas aparecem um pouco por todo o Algarve litoral. Zonas úmidas com caniço são assim os habitats principais. E depois cá está, apareceram também em Espanha nas marismas do Guadalquivir. Neste caso não conseguiram chegar a esta zona, por alguma razão, não sei se é por ser muito distante ou que é, não colonizaram, mas esta zona aqui já foi colonizada aqui na zona de Sevilha, já são bastante frequentes lá também. Portanto, como vamos vendo, estas exóticas são introduzidas intencionalmente ou por acidente e depois começam-se a espalhar e depois chega a um ponto em que já são praticamente impossíveis de controlar. Outro pequeno passariforme, este é asiático, é o bico de chumbo malhado. O bico de chumbo é um bicho pequenino, do tamanho de um bico de lacre. Aqui não há diferença entre macho e fêmea, mas há diferença entre os adultos e os juvenis. Os adultos são todos castanhos escuros, e por baixo tem este padrão escamoso que podem ver aqui. O juvenil é todo creme. Aqui já começam a aparecer umas manchinhas, ele já está a fazer a muda para a plumagem adulta, já está a aparecer o padrão escamoso. E depois o bico é de um cinzento cor de chumbo, que podem ver aqui tanto no adulto como no juvenil. Aqui, na imagem da direita, em segundo plano, está um bico de lacre, que se vê bem pelo ventre vermelho e cá está a máscara vermelha. Ele está um bocadinho escondido, podem ver que é praticamente do mesmo tamanho. Portanto, eles às vezes associam-se, neste caso estão no silvado, podemos ver aqui os espinhos da silva, portanto eles gostam de zonas silvas e outras vegetações densas, mas normalmente perto de água. Portanto, a maioria destes bichos que eu mostrei até agora, destes passariformes, são quase todos deste tipo de habitats, ou caniços, ou sebes, zonas com vegetação densa com alguma umidade. Portanto, recapitulando, bico de chumbo, cabeça preta, corpo castanho e bico prateado, com um padrão escamado, ou melhor, escamoso, nas partes inferiores. O nome científico é Loncura punctulata. Este bicho é oriundo do Sueste Asiático. A distribuição em Portugal não é muito diferente das anteriores. Eu penso que a primeira, estou-me a tentar recordar onde foi o primeiro sítio que estes bichos foram vistos, foi alguns no Vale do Tejo ou no Vale do Sado, foi num dos dois sítios, não me recordo agora. Mas mais uma vez ocupa o Vale do Tejo, o afluente de Sorraia, ocupa o Vale do Sado, o litoral alentejano
terras baixas do Algarve e alguns locais do litoral centro, e também já apareceu aqui no Guadiana, em Badajoz e Mérida. Portanto, é mais uma exótica. Este apareceu há menos tempo, apareceu há cerca de 10 ou 15 anos. Os outros dois anteriores eram da década de 90. Portanto, isto são alguns passariformes que nós podemos encontrar em liberdade. Uma das aquisições, chamemos-lhe assim, mais recentes, é a viuvinha bicolacre. A viuvinha é também um pequeno passariforme de origem africana. À esquerda vemos o macho nupcial, que é preto e branco com o bico vermelho e com uma longuíssima cauda negra, que ele depois faz umas danças nupciais muito engraçadas. À direita vemos a fêmea, que tem tons mais discretos. Esta espécie exótica é parasita, é como os cucos, põem os ovos nos ninhos de outras espécies. A curiosidade aqui é que eles parasitam os bicos de lacre, que por sua vez também são uma espécie exótica. Portanto, temos uma espécie exótica a parasitar outra espécie exótica em Portugal. Então, o macho nupcial é preto e branco, com uma cauda muito longa. A fêmea é castanha, tem o bico vermelho no inverno. Ela nesta fotografia aparece com o bico preto, porque na época dos ninhos o bico torna-se preto, mas de fim da época dos ninhos volta a ficar vermelho. E o macho invernal fica igual à fêmea de inverno. Vidua macroura é o nome científico. E está, peço desculpa, passei muito depressa, está aqui. E então, a distribuição desta ave, ela começou por ser detectada na região de Mira, que fica aqui no distrito de Coimbra. Eu penso que foi aqui o foco de expansão, por isso é que tem uma presença bastante maior por comparação com o que tem no sul, isto em relação às espécies anteriores. Eu acho que elas começaram por expandir aqui na beira litoral, expandiram-se para a Ria de Aveiro e para o Baixo Mondego, chegaram ao Minho e, entretanto, chegaram também ao Vale do Tejo, está aqui no Tejo e no Sorraia, mas não vieram, por enquanto, não vieram mais para sul. Embora, tendo em conta que esta espécie se está a expandir rapidamente, não me surpreenderia que mais dia, menos dia, começassem a aparecer no estado, até porque recentemente houve uma observação no Algarve, que eu não sei se vem deste núcleo ou se é de outra expansão. De qualquer forma, como podem ver, a maioria destes passariformes que eu falei, bico de lacre, bengali, bico de chumbo, viuvinha, o tecelão e o bispo, partilham todos mais ou menos o mesmo habitat, portanto terras baixas, com vegetação densa ou emergente, próximo de água, por isso têm distribuições em grande parte coincidentes, que é vales do Tejo, em alguns casos do Sado ou do Algarve, e noutros casos também aqui as terras baixas do litoral centro. Este é um traço comum entre estas espécies, portanto são habitats bastante propícios à proliferação destas espécies. Agora, deixamos as espécies estabelecidas, estas são aquelas que já têm populações estabelecidas. Vou falar rapidamente das que não estão estabelecidas e das fugas de cativeiro. Ora bem, para além destas 10 ou 12 espécies já estabelecidas, em Portugal já foram observadas mais de 100 espécies exóticas em liberdade que não são nidificantes. Portanto, estamos a falar de simples fugas de cativeiro. Estamos a falar de bichos isolados, ou às vezes 2 ou 3. Eu não vou falar de todas, não, como é evidente, não, seria demasiado extenso. Vou dar aqui alguns exemplos para vermos o tipo de bichos de que estamos a falar. Embora as espécies não sejam nidificantes, em alguns casos, no caso de algumas espécies, já houve nidificação esporádica. Ou seja, elas podem nidificar ocasionalmente, até pode haver 1 ou 2 casais a nidificar com alguma regularidade, mas não se considera que as populações sejam autossustentáveis. Porquê? Ou porque elas estão dependentes, por exemplo, das pessoas irem lá alimentá-las, embora estejam a reproduzir em liberdade, ou porque a população é tão reduzida que se considera que não é viável. Mas às vezes começam a multiplicar-se e a expandir-se, e a partir de certo ponto já se conseguem tornar autossustentáveis, ou seja, não precisarem de ajuda. Vou dar uns exemplos. Há exemplos, sobretudo nos mesmos grupos que eu já falei para as outras aves exóticas. Por exemplo, no caso dos anatídeos, que são os patos, há imensos patos que são mantidos quer em gaiolas, quer em parques e jardins públicos, muitas vezes com fins ornamentais. Um deles é este, que é o pato mandarim, que, como não é difícil imaginar, até pelo próprio nome, é uma ave nativa da China. Tem estas cores bastante vivas, em que se destaca, para além do bico vermelho e desta variedade de cores na cabeça, estas velas, são estas 2 penas levantadas, estas velas cor de laranja. Portanto, este pato quase parece um barco, não é? Com esta vela enorme. A fêmea que vemos em baixo é assim mais discreta, tem este padrão serapintado em baixo e tem esta lista pós-ocular branca, e tem, enfim, tem uns vestígios de bigodes, que são estes tracinhos que estão aqui por baixo, um bocadinho mais atrás desta linha branca.
O pato mandarim é uma ave de jardim, eles não se reproduzem cá em liberdade, ou pelo menos não há populações autossustentáveis, mas de vez em quando há algum que voa e aparece em sítios onde não se está à espera, aparece em algum lago ou em algum açude perdido no meio de qualquer lado, normalmente não muito longe das cidades, porque eles não vão para muito longe. Mas quando nós vemos um pato mandarim aí num sítio inesperado, normalmente é um bicho que ou fugiu de uma coleção particular ou... ou então veio de algum jardim público e conseguiu voar e foi se alimentar. Há um caso de reprodução em liberdade, é um caso isolado, na zona de Aveiro, mais concretamente, se a memória não me falha, perto de Valdecambra, não tenho a certeza do local, em que foi visto um casal com crias. Mas é um caso isolado e, portanto, não é um caso isolado que transforma isto numa população autossustentável. Isto é um exemplo de um pato, há muitos outros patos fugidos de cativeiro que aparecem e de vez em quando há pessoas que apresentam pedidos de ajuda nos fóruns, etc., a dizer, fotografia este pato, o que é? E, normalmente depois alguém ajuda a identificar como é que nós sabemos se um pato é fuga de cativeiro ou se é um divagante genuíno. Normalmente há pistas. As aves que são fugidas de cativeiro são oriundas de continentes distantes e são bichos que não são migradores. Podem ser da América do Sul, podem ser da Austrália, podem ser da China, enquanto que os patos divagantes quase sempre são bichos toda da América do Norte ou da Sibéria, são bichos migradores e são bichos que aparecem em determinadas épocas do ano, por exemplo no outono, que é quando eles vão migrar. Outubro e novembro é uma altura em que é típico para aparecerem patos divagantes, portanto acidentais, raridades. Mas também esses são de certas espécies. Patos mandarins nem sequer são migradores, portanto não é crível que um pato mandarim viesse da China para cá. Mas por acaso posso dizer que o pato mandarim foi introduzido em Inglaterra e aí já há muitos, tem uma população autossustentável. Outro pato frequente em cativeiro é o pato ferruginho, que tem este aspecto, é um bocadinho maior que o pato real, tem esta cor alaranjada, com a cabeça mais esbranquiçada. O macho na primavera tem um colar preto, que aqui não se vê. Aqui vemos dois em baixo. O pato ferruginho é frequente em cativeiro, portanto é grande, tem este tom cor de laranja e a cabeça esbranquiçada. Mas eles no passado, há cerca de 100 anos, eles vinham invernar no sul de Portugal e de Espanha, vindos do norte da África, isso está documentado. E agora recentemente colonizaram as Ilhas Canárias, vindos de Marrocos. Portanto, pensa-se, isto depois não é muito certo, pensa-se que no sul de Portugal, nomeadamente no Alentejo e no Algarve, podem aparecer de vez em quando patos ferruginhos divagantes genuínos. Mas sabe-se que há fugas de cativeiro e é fácil às vezes provar porque têm anilhas de criador. Eu uma vez, há uns 4 anos, fui visitar uma albufeira perto de Lamego, no distrito de Viseu, e vi um pato destes. E pensei, que engraçado, o que é que este bicho está aqui a fazer? E fiz o registro, mas depois partilhei com outros observadores e no dia seguinte houve um que foi lá fotografou o bicho em voo e via-se que tinha uma anilha de criador na pata. Portanto, claramente era uma fuga. Nem todos os bichos de cativeiro estão anilhados, mas muitos estão. E então esses têm essas anilhas. Portanto, o pato ferruginho é uma espécie que aparece frequentemente fugido de cativeiro, mas existe a possibilidade de aparecerem divagantes vindos do Norte de África. Nem sempre é muito clara a origem dos bichos. E sei que o ano passado houve um caso de reprodução em liberdade no Alentejo, perto de Beja. Portanto, o macho, como eu disse, tem o colar preto na primavera. Depois o fazão. O fazão é talvez a ave exótica que existe cá há mais tempo, foi introduzido no século XII, creio que XII, 11 ou 12 ou 13, foi por essa altura, na Idade Média, praticamente, e foi introduzido com fins venatórios, ou seja, foi introduzido para ser caçado, porque esta espécie não é nativa da Europa. Foi introduzido não é só em Portugal, em Inglaterra há muitos e noutros países europeus. Em Portugal, todos os anos são feitas largadas de fazões, são largadas para serem caçados. Portanto, é uma espécie introduzida não com fins ornamentais ou de criação, mas sim com fins venatórios. Então, eles são criados em cativeiro e depois são largados para a caça desportiva. O que é que acontece? Eles são largados, mas de vez em quando há alguns que conseguem escapar, não são abatidos. E esses bichos às vezes são vistos em liberdade. E ocasionalmente reproduzem-se. Eu até já ouvi dizer que ali na zona da Foz do Arelho, Concelho das Caldas da Rainha, que há uma pequena população de reprodutora de fazões, mas não sei muito mais detalhes. Bem, o que é que nós vemos aqui? Vemos o macho, que é muito colorido, tem esta cauda enorme,
tem um mix de cores aqui de cinzentos, castanhos e laranjas, e depois a cabeça é verde escura com estas carúnculas vermelhas que tem aqui na face. A cabeça é verde e vermelha, tem um colar branco, e depois o resto tem assim estas cores cinzentos e castanhos. A fêmea que está aqui em baixo é mais acastanhada, mas também tem uma cauda comprida. Portanto, isto à primeira vista, quem visse só uma fêmea podia pensar que era uma perdiz, mas a cauda comprida, entre outros aspectos, a cauda comprida marca logo a diferença. Ocasionalmente vêm-se fazões a voar, que tipicamente são bichos que foram resultados de largadas e que, por qualquer razão, não chegaram a ser abatidos e, portanto, vão sobrevivendo em liberdade. Portanto, estas são as características do fazão: o macho mais colorido, fêmea mais castanha, ambos os sexos com a cauda muito longa. Depois agora outro psitacídeo, portanto outro da família dos periquitos, que é o periquito monge. Esta é uma espécie da América do Sul e que foi introduzida na Europa. Em Espanha isto neste momento é um problema, já se tornou um problema tão grande que já estão a fazer controle populacional em várias cidades, há muitos em Sevilha, Barcelona, Madrid, entre outras capitais provinciais. Em Portugal há menos, mas há um núcleo já com alguma dimensão e que aparenta estar em crescimento na cidade do Porto. Esta ave, como se pode ver, tem uma plumagem sobretudo verde por cima, com uma cauda moderadamente longa e acinzentado por baixo e com um bico rosado. Portanto, o peito é assim acinzentado, o corpo é verde, as asas são assim de um verde quase azulado. No Porto sabe-se que já nidificou e a população está em crescimento. Nós fizemos um censo em janeiro, acho que foi janeiro, penso que foi em janeiro ou fevereiro. Fizemos um censo no Porto e acho que se contaram 35 ou 38, portanto a população no Porto atualmente andará na ordem das dezenas de indivíduos e poderá estar a crescer. Em Lisboa aparentemente existe um núcleo muito pequeno na zona do Jardim Zoológico, mas no exterior. No Porto aquela população aparece, para quem conhece a cidade, aparece principalmente na metade ocidental, na zona do Campo Alegre, que é onde aparentemente há mais, aparecem na Boa Vista, aparecem no Parque da Pasteleira, aparecem em Serralves, entre outros locais. Portanto, é a situação no Porto. Esta é talvez a exótica mais característica. Os periquitos de colar que eu falei há pouco, embora sejam mais abundantes em Lisboa, também já vai havendo em algum número no Porto. Aqui esta imagem foi retirada da Wikipédia, mas é um bando de periquitos monge, salvo erro, em Barcelona. Em Portugal ainda não temos esta situação, mas isto é para onde uma situação destas se pode encaminhar quando não é feito qualquer acompanhamento nem controlo e se as espécies se adaptarem bem ao local e tiverem alimento e se conseguirem reproduzir, elas vão crescendo e a população rapidamente pode atingir centenas ou milhares. Portanto, em Barcelona, quando eu estive em Barcelona há uns anos, isto via-se facilmente isto nas avenidas. E isto é o que pode acontecer quando as exóticas aumentam rapidamente. Agora, um outro psitacídeo que ocorre, este na região de Lisboa, ainda não está considerado estabelecido, mas a população também já está em crescimento e já deve ter muitas dezenas de indivíduos, é o periquitão. O periquitão de cabeça azul é uma ave bastante grande, maior que o periquito colar, plumagem verde, cauda longa com tonalidades laranjadas, como se pode ver aqui, cabeça azulada, que lhe dá o nome, com um anel ocular branco e o bico rosado. O periquitão de cabeça azul começou a observar-se em Lisboa, penso que há cerca de 20 anos, mais coisa, menos coisa, talvez final da década de 90, começou-se a espalhar, atualmente já aparece por toda a cidade, nos jardins públicos e nos concelhos limítrofes de Oeiras e Sintra e Amadora. Portanto, já é uma espécie que se vai tornando razoavelmente frequente e que já deve estar no limiar de se tornar autossustentável. Portanto, cabeça azul, assim este azul não muito escuro, o anel ocular branco, as asas e o corpo verdes e a cauda comprida. Depois, outro psitacídeo que temos em Lisboa é o papagaio do Senegal, que também é outra espécie popular em cativeiro. Em Lisboa existem alguns indivíduos, não muitos, esta espécie é muito menos abundante, mas já chegaram a ser vistos 10, só que eu acho que estes bichos têm uma grande longevidade, de modo que eles, desde que consigam alimento, vão sobrevivendo. Aparecem muito num jardim ali perto do estádio do Benfica, que se chama Parque Bem Saúde, pé da Estrada da Luz,
aparecem na Tapada da Ajuda, aparecem no Jardim Botânico Tropical, que fica ao lado do Palácio de Belém, entre outros locais. É assim um papagaio, este é africano, tem a cauda curta, ao contrário dos anteriores, como podem ver, uma cauda curtinha, é verde por cima, cor de laranja, portanto, cor de fogo por baixo e cabeça cinzenta. Cabeça cinzenta, corpo alaranjado, asas verdes e a cauda curta. Não são muitos, nem sei sequer se estão a reproduzir, mas é um bicho que já há vários anos que é visto em liberdade em Lisboa. O nome científico é Poicephalus senegalus, que ele vem do Senegal, portanto em português é o papagaio do Senegal. Ainda no grupo dos psitacídeos, gostava de referir o inseparável de Fischer, que é mais uma espécie africana, nativo neste caso da Tanzânia. Esta espécie é muito popular em cativeiro, são bichos que gostam de andar assim aos pares, em inglês chamam-se lovebirds, portanto serão as aves do amor. Eles gostam de andar assim muito juntinhos, sempre a trocar carícias, daí o nome. Em português são conhecidos como inseparáveis. E desde há uns anos para cá esta espécie é vista em liberdade no Algarve, mais concretamente na zona de Lagoa e arredores. Lagoa, Porches, Armação de Pera, ali naquela zona. Em cima um indivíduo isolado e em baixo um bando aqui a pousar numa araucária, como podem ver, já tem para aqui uns 15 ou mais neste bando. Isto é uma ave que já se está a reproduzir na zona e poderá estar em vias de formar uma população autossustentável. Portanto, o que é que temos aqui? Bico vermelho, faces cor de laranja, peito amarelo e o ventre verde. Esta é uma ave de pequena dimensão, é muito mais pequeno que os outros papagaios. Isto é talvez do tamanho de um tordo. Então, um bicho relativamente pequenino. Nota-se, contudo, que estes bichos, muitas vezes, estes bichos que são criados em cativeiro, às vezes há programas em que as pessoas cruzam umas espécies com as outras e há outras espécies do género Agapornis que são criadas em cativeiro e pensa-se que alguns destes bichos que ocorrem aqui na zona de Lagoa não são puros, são híbridos entre Agapornis fischeri e Agapornis outras espécies, Agapornis personatus ou Liliana, ou nigrigenis. Portanto, há várias espécies neste grupo, há cruzamentos, portanto, eles podem não ser puros. A verdade é que já andam ali à solta e, como podem ver, é apenas mais uma das muitas espécies que já andam aí em Portugal. Já poderão estar a nidificar regularmente e é mais uma espécie que se poderá vir a tornar autossustentável. Depois, uma outra, que é o roxinol do Japão. O roxinol do Japão, aliás, se não estou em erro, até já passou recentemente à categoria de espécie estabelecida, embora eu não tenha posto aqui, mas eu acho que tenho que rever, mas acho que já está estabelecido. Apesar do seu nome não é nativo do Japão, porque ele no Japão também foi introduzido, é uma espécie nativa da China, é um pequeno passariforme, que podemos ver aqui, que o corpo é mais ou menos cinzento, mas depois tem aqui esta mancha amarela na garganta e depois o peito com um colar ruivo e o bico vermelho. E depois na parte superior vemos também aqui nas asas umas manchas laranjas e amarelas. Portanto, esverdeado cinzentado com o bico vermelho e a garganta amarela. Esta espécie é popular como ave de gaiola e já começou a aparecer em liberdade. Existe um núcleo principal onde a espécie já claramente está estabelecida, que é na Serra da Lousã, distrito de Coimbra. Esse é o principal núcleo. Depois há observações regulares também na zona de Sintra, embora aí não se tenha a certeza de quantos indivíduos há e se há uma população estabelecida ou não. Mas a da Serra da Lousã, claramente, já há bastantes anos. Portanto, aqui a mancha alaranjada na asa. Entre a Lousã e Miranda do Corvo, é mais ou menos naquela zona. Não sei descrever exatamente o local, são assim zonas com vegetação densa, mas é mais uma espécie que se estabeleceu e que poderá ou não expandir-se no futuro. Para terminar, queria só deixar uma nota sobre as espécies domésticas, que eu também disse que ia falar. As espécies domésticas não estamos a falar de fugas, estamos a falar de bichos que não andam bem na natureza em estado selvagem, mas não estão presos, embora tenham um comportamento doméstico. São bichos que às vezes têm dono, pertencem às quintas ou pertencem aos jardins, andam para aí a passear, mas também não se afastam muito. Só que eles aparecem e nós devemos ter cuidado para não os confundir com bichos selvagens. Acontece muito com anatídeos, e eu vou dar aqui uns exemplos. Um deles é este, que é o pato mudo. Pato mudo que normalmente caracteriza-se pelo bico vermelho rosado e às vezes uma porção variável de zona de pele exposta sem penas aqui na face. É uma ave nativa da América do Sul
é muito popular em quintas, e depois o corpo é verde escuro ou preto, e depois tem uma quantidade variável de branco na cabeça. Alguns indivíduos não têm branco nenhum, têm só umas manchinhas brancas e têm a cabeça verde escura. Há outros que são totalmente brancos, não têm preto, portanto a quantidade de branco é variável, mas o que reconhecemos é aqui por este rosado nas faces e no bico. Estes bichos raramente se afastam das quintas, por isso é que eu pus aqui pato mudo entre parentes doméstico, mas de vez em quando aparecem um bando a nadar num lado qualquer, tipicamente vieram de uma quinta ou de um jardim próximo. Outro exemplo, isto é uma espécie que eu mostrei no início, que é o pato real. Só que o pato real, além de ser selvagem, também existem muitos patos reais domésticos que às vezes são raças domésticas ou são cruzamentos de raças ou até podem ser híbridos com outras espécies. Isto é um exemplo de um pato real doméstico. Ele tem as cores muito alteradas, tem estas manchas todas na cabeça, aqui no corpo, em vez de ser aquele cinzento uniforme como o bicho selvagem, está cheio aqui de manchas brancas, o peito também está todo sarapintado, portanto é um bicho com as cores muito alteradas e às vezes até parecem uns todos brancos, mas depois tem o bico amarelo ou alaranjado. Portanto, isto é um exemplo de um pato real doméstico que não corresponde ao fenótipo dos bichos selvagens. Tal como a espécie anterior, aparece também muito ao pé de quintas, jardins públicos, são cruzamentos de raças, não são bichos selvagens. O que é curioso é que às vezes podem vir patos reais selvagens misturarem-se com eles, e portanto eles podem aparecer efetivamente misturados. Outro exemplo são os gansos. Eu há bocado mostrei um bando de gansos bravos na lesíria do Tejo, que eram todos cinzentos. Agora, algo que também aparece muito em lagos, quer urbanos, quer em zonas rurais, são os gansos domésticos. Eles são parecidos com os gansos selvagens, estes mais cinzentos, portanto são cinzentos acastanhados com o bico cor de laranja. Como é que nós reconhecemos que são domésticos? A quantidade de indivíduos brancos que aqui há. Uns são todos brancos, outros têm apenas a plumagem parcialmente branca, como este está aqui atrás, ou este tem o peito branco. Mas os selvagens são todos mais cinzentos uniformes, não têm esta quantidade de brancos. E além disso, os cinzentos andam na lesíria e são bichos que não toleram aproximações, enquanto que estes gansos normalmente andam em zonas mais próximas e, em alguns casos, se for preciso, até vêm comer pão se a gente lhes der. Portanto, pelo comportamento e pela plumagem, nós percebemos que são gansos domésticos, mas a espécie é a mesma. Aqui atrás, apenas por curiosidade, está um pato mudo. Vemos assim pelo preto esverdeado do dorso, pelo branco na cabeça e cá está o bico cor-de-rosa outra vez. Portanto, temos aqui uma dúzia de gansos domésticos e um pato mudo atrás deles. E pronto, com isto terminamos esta segunda parte dedicada às aves exóticas, domésticas e fugas de cativeiro. Chegamos ao final da quarta sessão, agradeço mais uma vez a atenção